E aí, pessoal, está começando mais um podcast. O meu nome é Davis. Meu nome é Áquila e hoje nós estamos aqui com o Norton Zander. Esse, Norton Zander. Ah, moleque. O moleque é o novo gerente da COP, não é isso? Isso. Capim Grosso. Capim Grosso. É isso. E hoje a gente vai bater um papo com eles, com ele. Mas antes, Davidson. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores, viu? Exato. E um é a Disque Pizza, né? Melhor pizza da cidade aí. Tem uns pacotes bem show aí com refrigerante aí por apenas R$30. E vai chegar no instante aqui pra gente comer. Tô com fome. É bom demais. Aqui a recepção é top, né? Café, água, pizza. Tu quer bebida? Tem cachaça também. Pô, não, tá ok, que amanhã é dia de trabalho. Tu trabalha aí. Se fosse numa sexta, no sábado. Falando em bebidas, né? Também a gente é patrocinado pela Smoke Shop, que é uma distribuidora de bebidas aí em geral aí, faz entrega na sua casa e tudo mais. Beleza. Grupo Verdes Mares, como você já sabe, tudo pra você que vai construir, o que você precisar, lá tem. Tem Verdes Mares atacado também, não é isso, Deus? Isso. Tem Verdes Mares tintas, voltando à construção, ou se você quer pintar um muro na tua casa, não sei. Tudo. Verdes Mares móveis também. Tudo, exatamente. Inclusive, todos os contatos vão estar na descrição. É só correr atrás. E também Imperial Estofados. Cara, tudo na área de estofados lá você vai encontrar, desde sofá, poltronas. Se você de repente aí gostou de um sofá que viu na internet e quer fazer igualzinho, lá eles fazem. Os caras lá são bravos, hein? São bravos. Faça, pode fazer do copo aí que a gente entra nessa chegada. eu vi Pode fazer uma do copo, que o foto. copo patrocina também. Olha. Vamos entrar bem. Olha. Vamos entrar bem no negócio. Pode ir. Vai lá, taca-lhe pau. Ou eu taco-lhe pau. Tu taca-lhe pau, que tu já tá na empolgação. Do qual? Do COP. Ele pode falar pra anunciar aí o nosso novo patrocinador também. O nosso novo patrocinador, falou Isso aí, aí. né? Que é o COP, Centro Odontológico aí, que você faz tudo. Centro Odontológico do Povo. Boa, Boa aí, ó. isso. Você faz tudo, né? Tudo. Lá a gente... E nosso lema é... Você entrando no COP, você sai com seu sorriso, pelo menos início do seu tratamento no mesmo dia. Gente, então a gente aproveitar que a gente vai falar com o gerente. Fala um pouquinho aí sobre os tratamentos que lá é fornecido. Cara, assim, o COP, vamos pra entender um pouco da estrutura do COP. Sim. O COP hoje tem uma estrutura que é uma das únicas da cidade, se não a única, até porque eu não, como sou um pouco novo aqui, não estudei tão bem o mercado da concorrente. Depois eu falo um pouquinho disso, mas o COP hoje tem uma estrutura de exames, é praticamente a única clínica que faz a panorâmica, né? O raio-x panorâmico, então a gente faz todos os exames de imagem dentro da clínica, a gente faz as instalações de aparelho a depender do tratamento do paciente no mesmo dia e a avaliação, nossa avaliação é gratuita, né? Então pode comparecer ao COP, chegando no COP não vai pagar nada, vai fazer a avaliação, dentista que vai avaliar, então a gente tem todo o cuidado do dentista avaliar, ver o que você precisa, traçar o melhor tratamento para você e você já consegue começar no mesmo dia. Limpeza, clareamento, implante, faceta, enfim, tem que ir no COP para conhecer. Entendeu? Só fica banguelo quem quer. Só. Aí, ó, não deixa de ir lá no COP lá, conferir aí, né? Bom, tem que ir. Tudo na descrição também. Império Shoes, nosso amigo Arthur Leone, loja de calçados em geral, pra ti, pra tua esposa, teu esposo, teu filho, tua filha, todo mundo. Só buscar os caras aí também. E também Bambu Cosmeteria. Lá você encontra tanto para uso pessoal e também profissional aí. Se de repente tu é uma cabeleireira, um barbeiro aí, você encontra tudo lá. E o melhor preço da cidade, viu? Bambu Cosmeteria. Exatamente. Centro Automotivo. Deixa eu fazer aqui, ó. Véi. E também Baú Centro Automotivo. Cara, se tu precisa fazer uma revisão no seu carro, lá é o melhor lugar. E o melhor preço, viu? Lá você troca o óleo do seu carro, faz alinhamento, balanceamento. Lá você faz tudo no seu carro. Então, Baú Centro Automotivo. E hoje também, né, tem um convidado aqui. Vidicinho! Por trás de bastidores aí. Fala um oi, Vidinho, grita aí. E aí, galera? Pronto. Muito show. E aí, velho? Correria aí, hein? Hoje. Pô, muito trabalhando o dia todo, né? Mas um tempinho pra me falar com vocês aqui. Queria agradecer o convite. Acho que é bem bacana e pensando um pouco na estrutura de Capim Grosso, não que aqui não tenha uma boa estrutura, tem, né? Capim Grosso me surpreendeu muito, até porque eu sou da Bahia, sou de Ilhéus, mas Capim Grosso me surpreendeu muito e esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui é sensacional, é muito fora da curva, isso é muito positivo, então assim, Capim Grosso também tem que valorizar muito bem os filhos da terra e o produto de vocês é muito bom. Então, é isso aí, velho. Positivo. Obrigado. Começou puxando nosso saco, aí a gente gosta. Já ganhei. Moral, Tô brincando. Tudo certo. Mas
Vamos lá. Tá gostando de Capim Grosso? Tu já tinha vindo aqui antes? Cara, não conhecia Capim Grosso, eu sou de Ilhéus, nasci em São Paulo. Uma história rápida é a seguinte, meu pai paranaense, minha mãe baiana, minha mãe foi estudar, meu pai trabalhar. Namoraram, vieram pra Bahia, casaram, voltaram pra São Paulo, enfim. Nessa embolada toda, nasci lá. Eu nasci lá, eu tenho uma diferença de idade, só tenho um irmão, nasceu com 9 anos de diferença. E assim que ele nasceu, um mês, saímos de São Paulo, fomos pra Ilhéus. E aí morei em Ilhéus a juventude inteira, mas depois fiquei ali na região, Ilhéus e Itabuna, sempre girando ali, Floresta Azul, que é a cidade da minha mãe, né? Sim. Mas sempre foi nesse eixozinho e de lá... Aí eu saí pra ir pra João Pessoa, e de João Pessoa voltei pra Bahia. Mas aí a história, ela cresce um bocado, assim, Tipo assim, Capim Grosso... Me conta aí, como era tu na infância, velho? Tá, minha infância foi muito bacana. Eu fui filho único, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo até os 10 anos de idade, quando meu irmão nasceu. Tive alguns primos que nasceram ali pouco tempo antes, mas meu primo morava no Japão. Então eu realmente era o filho único mesmo. Teu primo morava no Japão? Meu tio casou, foi embora pro Japão, meu primo nasceu e aí, enfim, japonês, né? Todo dengo pra ti, então. Mas assim, ele acaba nascendo, se não me engano, ele nasceu no Brasil e foi pro Japão. Mas morou praticamente a infância dele, grande parte da infância no Japão. E eu fui realmente filho único, sobrinho único, neto único, até... minhas primas nascerem, mas assim, elas já nasceram, a gente tem uma diferença grande de idade. Massa. Então, aí... Foi muito boa a minha infância, eu fui muito mimado, muito paparicado. É isso que eu tô vendo, um menino criado por vó. Mas é isso aí, por vó, mas teve um divisor de água pesado. Porque foi assim, ó, quando eu saí de São Paulo, minha família foi pra Ilhéus, era bacana. Só que pouco tempo depois, minha mãe descobriu um câncer. E minha mãe chegou em Ilhéus, ela tinha uma empresinha de marmita, né? Ela fazia quentinha. E ela fechou uma parceria com umas empresas de segurança. Então, assim, era todos os dias, de domingo a domingo, aquela quantidade certa, entregando quentinha. E eu, menino, era eu que ia, algumas pegava lá e ia lá levar. E meu pai também foi, mas meu pai já trabalhava com manutenção predial. Então, assim, ele trabalhava dentro da empresa com a parte de estrutura mesmo. Então, toda a parte de estrutura de manutenção da empresa... Parte de pedreiro, eletricista, encanador, meu pai faz tudo. Meu pai é um MacGyver. Meu pai pega uma caixa de fósforo no negócio, ele faz uma bomba. E aí, meu pai sempre foi muito inteligente, então assim, meu pai sempre trabalhou em empresa, mas minha mãe na quentinha. E aí tem uma história engraçada, porque assim, minha vida profissional, ela começou com 14 anos de idade. Minha mãe teve câncer, descobriu o câncer e ela fazia as marmitas, só que não, assim... Ela não conseguiu mais continuar, porque limitou muito ela. Sim. A cirurgia, tratamento, ali, a fazer em Salvador, morava em Ilhéus, era uma loucura. E ela tinha uma funcionária, tinha menina que trabalhava em casa, tinha uma funcionária, mas assim, na época, ninguém conseguia fazer a comida como minha mãe fazia. E aí, um belo dia, eu virei e falei assim, minha mãe, se tu me ensinar, eu faço. 3 anos, tô lhe falando, 3 anos de idade, tava ali, então, vou lhe ensinar. Tu cozinhou? Oxe, me ensinou, eu comecei a cozinhar, estudava de tarde, aí eu acordava de manhã, cozinhava pra fora, tipo assim, eu fazia, era 2 quilos de feijão numa manhã, arroz, frango, então assim, tudo de comida eu aprendi a fazer. Então eu comecei a chegar junto muito cedo com a responsabilidade que não tava muito em mim. E assim, eu não tinha essa responsabilidade, nem a necessidade, que você falasse assim, não, precisava, porque se não ia passar necessidade, não ia, porque meu pai ganhava teoricamente bem, assim. Mas assim, eu falei, aí eu assumi a responsabilidade e fui. E eu cozinhei ali do final dos 13 até os 15. Início dos 16. Então eu estudava de manhã. Eu cozinhava de manhã, estudava à tarde. Entregava as marmitas, entregava a marmita e estudava de tarde. Aí o horário que eu tinha pra estudar em casa, pra prova, pra tudo, era de noite, porque de manhã eu tinha que fazer. E era de domingo a domingo. Não tinha folga. E aí não tinha nada. Parabéns, viu? Não tinha nada. E foi pau. E aí nessa brincadeira, eu sempre fui um cara que eu queria crescer. E sempre fui muito independente, entendeu? Até assim, eu nunca tive muito essa conversa assim com meu pai e tal, porque... Mas assim, eu nunca aceitei muito bem ganhar as coisas. Ganhar as coisas sempre me incomodou muito. Então eu sempre quis ter o meu. Sempre quis conquistar o meu. Então nessa transição que eu tava fazendo as marmitas, minha mãe piorou muito. E aí ela conseguiu uma pessoa que fazia certinho quando eu consegui meu primeiro estágio, que era menor aprendiz. Então, com 16 anos, eu consegui um estágio na empresa que meu pai trabalhava, de menor aprendiz na engenharia. E aí eu fazia planilha de material de computador. Então, eu testava computador lá, eu ia fazer a planilhazinha com 16 anos. Só que aí o que aconteceu? Eu consegui manter ainda, e aí eu entrei em dezembro,
Em janeiro já era Não, eu entrei no meio do ano e aí fiquei trabalhando, mas assim, muito, muito curioso, né? Então, assim, ficou a menina fazendo as marmitas, eu trabalhava já, né? Então, de manhã eu ia pro estágio, à tarde ia pro colégio, continuei a mesma rotina. Trabalhando de manhã, só que não com a marmita, agora já no estágio, que era menor aprendiz. Aí eu fiquei 6 meses trabalhando e o dono, o gerente, quis me contratar como funcionário. Eu com 16 anos. Então, minha carteira foi assinada pela primeira vez, tinha 16 anos de idade. Foi loucura. Véi, o cara é um nerd cozinheiro. Praticamente da gastronomia, né? Pra computação, porque lá era uma fábrica, lá montava computador, né? Então, eu cuidava do teste das peças. Chegava o lote, testava 3% pra ver se o lote tava bom, passava. Primeiramente, parabéns pra ele. Porque, Davis, tu fazia o quê com 13 anos? Com 13 anos... Se fosse pra tu cozinhar, tu ia querer cozinhar? Já fui pizzaiolo uns 12 anos, mais ou menos. Aí, tá vendo aí? Então sou eu que sou realmente... Você fez, tu fez o quê com 13 anos? Aí a fase. Rapaz, eu trabalhava na sorveteria do meu avô desde os 10. Entendi. Só que assim, não era essa responsabilidade que tu puxou. Entendi. Tá ligado? Tu chegar, não, mãe, me ensina. Não, e foi, porque tanto que aí, como foi essa transição? Aí eu fui contratado como funcionário e comecei a trabalhar. E aí nessa fase eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos, só que daí eu mudei o meu colégio pra noite. Então eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro. E minha mãe foi a fase terminal dela do câncer. Minha mãe morreu quando eu tinha 17. Então foi nessa fase que, tipo assim... Mas meu pai foi um cara da porra também. Meu pai foi um cara que, tipo assim... Se eu tenho um exemplo de homem, é meu pai. Porque o meu pai não abandonou minha mãe. Muito pelo contrário. Era meu pai que cuidava. Na fase terminal, minha mãe só comia a comida que meu pai fazia. Meu pai cozinha também, porque meu pai já foi cozinheiro do exército. Então, assim... Foi um processo muito pesado de vida. E aí, no meio dessa estrutura toda, minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, aí falou, não, peraí, não tem sentido continuar com a marmita, continuar com essa estrutura da marmita. Aí encerrou, que era um negócio dela, a gente resolveu encerrar. Mas, em contrapartida, foi muito positivo. Porque foi quando eu fiz vestibular. E eu não ia fazer vestibular. A história do vestibular é muito engraçada. Porque eu não ia fazer vestibular. Na época eu não era nem. Apesar de ter uma cara de 25, mas vou fazer 32 sábado agora, né? Mas, véi, tu tá zelado, bicho. Tô bem, né? Tô bem. Eu tô com no formol. Eu tô com a carcaça ruim. A carcaça tá boa, né? Já a minha tá cansada. E aí eu fui fazer o vestibular. Só que eu não queria, porque pensei, ó. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava dia à noite, minha mãe câncer, fase terminal. E aí não ia a inscrição da UESC, falei, não vou fazer. Não vou fazer, porque eu não tinha nem psicológico. Pesado. E aí eu cheguei em casa, minha mãe, eu lembro como, tipo, se fosse hoje, tinha uma propaganda do vestibular. Do vestibular, UESC, nananana. Minha mãe, vem cá, você já fez a inscrição? Falei, não vou fazer não, mas conversei com ela, você vai fazer. Vai, senão tu não entra aqui em casa, tu vai fazer. Minha mãe era retadinha, era. E ela morreu, eu me inscrevi em setembro. Minha mãe morreu em outubro, no Dia das Crianças. Janeiro era o vestibular. Aí eu fui fazer, passei em 4º lugar. Ciência da computação. E foi quando realmente porque eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Então assim, foi quando eu realmente melhorei. Quando eu respirei, falei, porra, aí honrei o que minha mãe queria e tal. Foi um orgulho, falei, agora eu vou pra frente. E aí foi quando começou minha carreira acadêmica. Porque eu trabalhava e o gerente me chamou, falou assim, velho, eu vou liberar você pra estudar. Minha faculdade era de dia, então o cara me pagava um salário normal, me liberava pra estudar, eu trabalhava de tarde, assim, eu trabalhava como estagiário, só meio turno, e eu recebia como funcionário. Rapaz, ele gostava de tu, viu? Gostava, e foi 1 ano e meio assim. Então assim, e aí entra numa parada muito importante que você aprende ao longo da vida, que eu aprendi, a gratidão. Sim. Você tem que ser grato às coisas, você tem que ser grato às pessoas que passam na sua vida. Porque, assim, é um dos sentimentos mais nobres que você tem. E se você tem esse sentimento, eu acredito muito na energia. Então, assim, o que você dá, você também recebe. É isso. Uma hora você vai receber. É se você dá coisas boas, se você dá o que é justo, se você dá o que é correto, você vai receber. Então, assim, hoje minha espiritualidade também tá ali um pouco, né, equilibrada, assim, mas eu vou contar um pouco melhor pra vocês aí pra frente. Certo. E, vá, diga. Pode seguir o Se deixar aqui, meu filho, vai embora. Pode contar tudo, pai. E aí,
comecei, fiquei nessa loucura, aí estudava, o UESC, morava no Iguape, meu pai mora no Iguape ainda, mas assim, um bairro longe pra caramba da faculdade, e a UESC é no Salobrinha, é pública, né, estadual. Sim. No meio, entre Ilhéus e Itabuna, tipo, longe pra caramba, não tinha ônibus na época direto, tinha que pegar 2 ônibus, não, loucura. Geralmente, faculdade pública é fora da cidade, é um pouco mais afastado, é complicado. Véi, rapaz, que história, viu, bicho? E aí, pois bravo, é, né? Fui pra computação, e aí ia entrar no terceiro semestre e recebi uma proposta de um cara que trabalhou na Login, que ele tava na engenharia também, só que do Senai. E aí já era mais na minha área, né, na computação. E foi quando eu comecei a descobrir que eu não gostava disso. Olha. Eu sempre fui o cara que gostava, ó. Eu tenho 1000 hobbies. Aí, hoje eu entendo muito melhor isso na minha vida. Eu sou um cara que gosta de muita coisa. Sim. Eu gosto de rock, eu gosto de surf. Não, apesar de não surfar mais. Capim Grosso é meio difícil, né? Não, tem a Lagoa de Dete ali, pô. Lagoa de Dete eu vou surfar. Mas surfei, pô, já toquei em banda, já... Tu toca o quê? Guitarra. É mesmo? Pô. Violão, mas assim, já toquei em banda, sou um cara que gosta de jogar, eu tenho eu jogo RPG, até... Tu joga? Pra galera da RPG. Que massa. Jogo muito, gosto muito, é um dos hobbies que eu mais gosto. É bom montar uma banda, pô. Demorou. NX1. Top. Tem NX0, NX1, tá ligado? E aí, enfim, mas aí nesse processo eu percebi que eu não tava gostando mais. Mas fui pro Senai, aí era top, porque assim, o que eu ganhava de bolsa de nível superior no Senai era mais do que o meu salário lá na Login. E aí eu falei, pô, consigo me manter. Só que no meio dessa estrutura toda, surgiu uma parte chata, porque assim, meu pai, quando ele morreu, a gente se distanciou um pouco, meu pai saiu de Ilhéus, foi embora pra Floresta Azul, que é a cidade de minha mãe, com meu irmão pequeno, meu irmão tinha 8 anos na época. A gente se afastou um pouquinho, estremeceu um pouquinho a relação e eu morava sozinho, né? Então, tipo assim, era tudo isso morando só. Tu era bem novo, pô? Novo, pô, comecei a morar sozinho quando meu pai foi embora pra Floresta Azul, tinha 18. Mas assim, foi um baque, porque assim, 16 anos, trabalhava, mas estava ali, família perfeita. Meu pai, minha mãe, todo mundo, meu irmão. Com 19 já tava eu sozinho em Ilhéus, trabalhando, me bancando, né? E foi assim, a vida foi assim, um turbilhão, bicho. Meses atrás, tu sabia que se desse alguma merda na tua vida, tu tinha um prato de comida pra ir tava quarto ali, pra dormir. Tava ali. Quando foi não é que eu não tinha. Eu tinha, mas aí ficou... Exatamente. É bem diferente. Bem diferente. É de arrombar mesmo. E eu totalmente independente, porque daí veio aquela parte assim. Pô, tinha dia de eu comer feijão, ovo e miojo. Cozinhava o feijão ali, aí que veio a parte boa. Pelo menos minha comida era, assim, né? Gostosa, porque já sabia fazer, veio, né, da parte que eu cozinhava pra fora. Então, assim... Te educaram bem nesse aspecto. Exatamente. Então, acabou que eu tinha que... Tipo, sempre tinha que comer, mas assim, não era fácil. Sabia se virar. Me virava, mas morava sozinho. Então, assim, aí a bolsa não dava muita coisa. Porque, assim, ó, pagava passagem cara pra caramba, que eram 2 ônibus, aí tinha a estrutura que gastava, fazia computação. Computação, na época, era um curso de rico, porque você tinha que ter um computador. Você tinha que ter, e na época não era fácil. A gente tá falando de 2009. 2009? 2009. Velho. Entendeu? A gente não tá falando de agora, a gente tá falando de 2009, era muito mais difícil. 2009 foi quando eu ganhei meu primeiro computador. E era caro. Assim, não era todo mundo que tinha computador. Oxi. Porra, uma impressora em casa, internet, era um negócio que era puxado, era caro. E tinha que ter, né? Se estudava um negócio, tinha que ter. Então tinha notebook, aquela coisa toda. O trabalho tinha me proporcionado, mas o meu suor. Então assim, tu falar, teu pai lhe deu o quê nesse período? Não é que ele se omitiu e ele não daria. Daria. Mas nada. Porque eu nunca fui pedir. Tu nunca chegou... Tu precisou, porra, mas tu nunca chegou aí, ó, pai, tô precisando disso. Não. Muito pelo contrário. Eu sempre me banquei, sempre corri atrás, entendeu? Entendeu? Esse sentimento, velho? Tipo assim, cara, não sei, velho. Eu acho que assim, antes de iniciativa e depois, assim, foi quando eu falei, estremeci um pouco em relação de orgulho também. Que é um ponto negativo, assim, da trajetória, né? Porque orgulho não leva ninguém a nada. E aí, lá na frente, quando eu quase morri, que eu vou contar um pouquinho dessa história. Que história! Rapaz, história tem! Então bora, não é pouca, não. Enfim. Até 2 da manhã eu tô livre. Saí da Login, fui pro Senai, estagiava, bolsa melhor, tava em computação, descobri que eu não queria mais. Falei, rapaz, tem que sair daqui. Porque não é isso que eu quero, não vou ser feliz. Eu gosto de jogar, eu não gosto de programar, pô, um negócio difícil do caramba, cálculo pra cacete. Não era ruim cálculo não, mas falei, rapaz, isso aqui não é minha praia. É código, Pô, já tinha saído, colega meu que já tinha desistido, e eu já lá, falei, rapaz, tô aqui no 3º semestre, indo pro 4º, e daqui a pouco vem 5º, 6º, não vai mais dar pra desistir. Tava começando a me embolar nas matérias já, falei, rapaz, perdi, e aí chegou um ponto,
Assim, na escola eu nunca tinha perdido, nunca tinha tirado nem nota vermelha. Cheguei na faculdade e começou porque era loucura. Trabalhava, estudava. Eu sempre trabalhei e estudei, porque eu precisava me manter. Então começou a ficar difícil. Muito difícil. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero e eu tenho que descobrir o que eu quero. Tenho que arrumar um trabalho melhor. Quando vai ficando difícil, aí você vai sacando que não é aquilo que você quer, né? Porque geralmente quando é aquilo que você quer, praticamente vai fluindo, né? Você vai tendo estímulo. Tá ligado? Será que é onde saiu? Eu não falei muito. Olha lá, vai falar, ó. Ui, tá vendo? Por isso que tava baixo. Os Eu técnicos. tava captando isso, mas ainda bem que tu falou pouco. Bora. Véi, eu vou te fazer uma pergunta que pode ser até um pouco chata. Bora. Pode ser até difícil, mas me diz uma coisa. Quanto a morte da tua mãe te ajudou a ser quem tu é hoje? Porra, se eu te falar que é menos de 80%, eu tô mentindo. É, né? Porque assim, eu... Até como pessoa eu mudei. É isso. Não pra... Aí é que tá, porque assim, a minha transformação não foi pra bem, não. Foi pra ruim mesmo. Por quê? Porque eu fui ficando recluso, eu fui ficando orgulhoso, eu fui ficando um cara muito duro. Porque a vida começou a dar porrada. E logo cedo. Logo né? cedo. E assim, a vida deu uma porrada muito dura. Tipo assim, pô, chegar em casa, de verdade, de falar assim, chegar em casa, pegar aqui, abrir a carteira, falar, rapaz, eu tenho 20 reais. Desses 20 reais, 18 é de passagem, eu tenho 2 reais pra comer a semana inteira. Rapaz. Meu gás não pode acabar. Minha luz não pode chegar. Entendeu? Não foi fácil. E aí eu tive uma figura muito importante nesse processo. Vitinho, pega a pizza lá pra gente, por favor. E aí eu tive uma figura muito importante nesse processo. Minha tia Marli. Eu nunca cheguei a passar por essas coisas, não, mas eu me imagino. Eu sou um cara que imagino muitas coisas assim. Acontece essas coisas de ruim na vida das pessoas, eu fico pensando, vai, se fosse comigo, bicho. Tá ligado? Mas assim, respondendo a sua pergunta... Da tua tia, né? Exatamente. Minha tia foi um ponto preponderante. Porque era ela que dava o afeto nesse período que eu tava mais... Porque assim, meu pai sempre foi um cara maravilhoso, pô. Quando a gente tava no seio familiar, depois que ele saiu, começou a namorar, depois foi embora, aquela coisa toda. Se eu reclamasse, porra, ele é um cara que sempre esteve ali, do lado. Mas se eu não reclamasse, tava tudo bem. E o orgulho vinha justamente nessa parte pra prejudicar, porque eu não ia reclamar. Ainda Eu não mais falava. Então, quando adolescente. acontecia... E aí, mas minha tia tava sempre ali. Tia Marli foi um ponto preponderante. E assim, você fala, Norto, sua família. Pô, minha família é muito unida. Minha família ia dar muito apoio. Mas eu fui um cara realmente, que eu falei, eu não melhorei. Eu piorei. Porque eu fui me tornando orgulhoso, mais recluso. Eu falei, não, a vida tá me dando isso aqui, eu vou segurar e acabou. Você que se excluiu. Exato, eu comecei eu falei assim, já que ela tá sendo dura comigo, eu tenho que ser mais duro ainda pra poder aguentar. E não precisava. É isso, mas esse de você ser mais duro, você conseguiu ser mais duro do que a vida ou ela lhe bateu tão forte que você teve que se... Não, aí é que tá. O orgulho foi quebrando totalmente. E a vida tendo. bate muito Sim, duro. É isso. E aí a malandragem da vida é você saber viver, você Sim, aprender a viver. Porque eu acho que assim, eu amadureci profissionalmente quando entrei na segunda graduação. Porque aí a pegada foi a seguinte: eu desisti de computação, falei, eu tenho que ganhar dinheiro de algum jeito, melhor do que eu tô aqui pra poder sair, porque eu tenho que me manter. Nesse meio termo rolou um processo seletivo da Defensoria Pública do Estado. Em Itabuna. Falei que é a cidade vizinha, né? Falei, porra, vou fazer. Corri atrás, deu certo. Comecei a trabalhar na Defensoria Pública. No dia que eu entrei na Defensoria Pública, eu saí de computação. No mesmo dia. Não quero mais. Fui. Só que nesse processo, eu, novo pra caramba, sem saber o que eu queria, empregado, e aí eu te falo, a Defensoria Pública teve uma carga muito grande e muito positiva nessa estrutura que vinha se tornando negativa como pessoa. Porque a Defensoria Pública ela exerce um serviço essencial para a sociedade. Então, assim, se você tem qualquer problema, mas é problema que a gente não tem noção. Você tá com um parente num hospital precisando da UTI, não tem vaga, a Defensoria que vai te ajudar. Ela que vai executar, o juiz no mesmo dia vai dar decisão e seu parente que estava ali quase morrendo consegue uma transferência de UTI aérea. Então a defensoria tá ali, você tá ali, a gestante de alto risco, o cara abandonou a família, é ela que garante que o cara pague uma pensão. Então assim, a defensoria tem um papel muito importante social. E foi isso que começou a me formar socialmente. E aí a defensoria também me trouxe um grande presente.
foi o meu vínculo de amizades. Sim. Porque eu tenho um grande amigo. E aí, eu seria injusto se eu falasse que foi só minha tia Marli. Não, Isaac. Isaac, que é o meu grande amigo de vida, é o cara que eu trago pra minha vida e ele é meu melhor amigo sempre e sempre vai ser. A gente se trata como irmão. Tanto que Isaac hoje é meu sócio no negócio que eu tenho lá em Ilhéus, estou abrindo agora, mas provavelmente falo. Show de bola. Tá, Zé. E aí, só que Isaac é um cara que foi sempre, ó. Quando eu era criança, era Isaac quando quem brincava. Quando eu morreu, a primeira pessoa que chegou na minha casa foi Isaac. No velório, quem tava do meu lado foi Isaac. Quando eu passei na UES, eu tava na casa de Isaac. Eu comemorei quando eu passei em computação. Quando eu passei em administração, Isaac foi a primeira pessoa que eu liguei pra dizer que eu tinha passado. Tia Marli foi a segunda, meu pai a terceira. Não foi ordem de importância, mas é assim. Então, Isaac sempre teve uma importância muito grande na minha vida até hoje. Quando eu fui pro UTI, que passei mal, vou contar. Isaac que tava lá. Não é amigo, é família. É um irmão, um irmão, isso. é família, entendeu? Então, assim, é isso. E família é isso, é quem você escolhe, né? Pra sua vida. Eu tinha um amigo assim também, que não chegou a ser tanto quanto ao Isaac, porque assim, uma coisa que eu até aconselho, né, todo mundo, é não deixar a correria do dia a dia afastar, velho. É muito importante. Minha bisavó faleceu em 2019, no dia 1º de abril. Faz até brincadeira. Esse amigo meu me viu. Eu tá trabalhando não, porque eu trabalhava num provedor de internet, eu trabalhava fora da cidade. E aí eu falei, não, velho, minha avó faleceu. E eu falei o nome da minha avó, Isabezinha. Ele foi não, ele desceu da moto, me abraçou, pô, velho, ficou triste. Ele tava trabalhando também, ele parou o tempo dele pra poder falar comigo. Pra dar suporte, né? Isso foi na segunda-feira. Entendi. Quando foi na sexta pro sábado, ele morreu. Putz. Acidente de moto. Caramba. Tu soube, não soube, Vitinho? Tu soube, foi desse. Aqui no contorno aqui. Sim. Amigo meu de infância, tá ligado? De infância. Só pra tu ter uma noção de que era amigo de verdade, de infância, esse aqui somos nós dois. Eu no aniversário, eu e ele. Eu sou de branco, ele de azul. Que legal, velho. Que legal. Aqui somos nós dois. Aqui eu, minha irmã, meu primo Léo, que faleceu pouco tempo depois dessa foto, ele aqui. Bacana, velho. Então era de infância mesmo, tá ligado? Bacana. E aí, infelizmente... A vida é isso. É isso. A morte, cara, assim, com minha mãe, eu passei aí espiritualmente falando, foi um processo muito complicado até eu aceitar muito bem isso. Mas, assim, aí depois que eu aceitei, eu percebi que a morte é apenas um processo de passagem. Se tu falar assim, nossa, tem uma religião? Não. Por quê? Porque as religiões, assim, eu não consigo me identificar tão bem, mas eu acredito muito na energia. E assim, e até Cortella fala um negócio engraçado assim, eu seria muito inocente se eu não acreditasse em nada, porque assim, se eu acredito e lá, quando eu morrer, tiver, opa, acreditei, deu certo. Se não tiver nada, eu só fui um tolo. Então, né? Mas assim, hoje eu acredito muito em Deus, minha fé é muito forte, assim, eu acho que após a morte, né? Sem Deus eu não teria suportado todas essas coisas, porque Deus é o meu afago, é meu alento, é o cara que eu vou colocar guia, né, meu joelho no chão e agradecer, né? Isso, Porque hoje eu tenho apesar de toda essa história que tá triste, mas eu só tenho a agradecer. Sim. Então, pra gente voltar àquele ponto que a gente tava, então que eu não sei nem muito bem, mas enfim, o ponto que a gente tava, eu fui trabalhar na Defensoria Pública, então a Defensoria foi muito benéfica. Então ela me trouxe muitos e grandes amigos. Juliana, que é uma das melhores amigas, enfim, não vou citar os nomes porque... Mas assim, são poucos, tá? Não é também... E até vai que esquecer um também. Não. E aí, os meus melhores amigos, assim, não só esse. Como eu disse, tem a estrutura mesmo de você atrair pessoas. Eu sempre acredito que não é Isaac ou as pessoas que eu conheci na mesma época de Isaac que vão ser meus amigos verdadeiros. Não, a vida sempre vai te trazer pessoas incríveis e verdadeiras e que você vai te agregar sempre. Sim. Basta você saber filtrar, né? E aí, nesse período da defensoria, eu trabalhava na defensoria, falei, cara, eu tenho que arrumar um rumo pra mim. Peraí, isso não é isso aqui que eu quero, não. Eu trabalhava com computação lá também. Falei, não, então trabalhar com suporte. Falei, não quero isso aqui. Então, sabe, você vê que até eu decidi o que eu queria. Foi um negócio foi uma luta, bicho. Foi uma luta. E aí, nessa brincadeira, eu falei, já sei. Não quero trabalhar pra ninguém. Vou fazer o quê? Administração? Quem não quer nada faz o quê? Administração. Brincadeira, essa piada é horrível. Quem tá na dúvida, né? Quem tá na dúvida de uma especialização. E aí eu fiz o quê? Já era Enem, fui fazer o Enem, passei na UESC de novo em administração.
fui fazer administração. Viu que não E era aí que foi o outro gatilho, lado né? da moeda. Ah. E aí tem uma história engraçada. Eu tenho um amigo chamado Edivaldo, tio Ed é o nome dele. Ele ficou em computação esse tempo todo. Essa história toda que eu tô contando, de quando eu entrei, ele já tava lá. E ele ficou em computação, insistindo. Ele ficou 6 ou 7 anos, não lembro. E aí ele desistiu nessa mesma época e fez o mesmo Enem e passou na minha turma em ADM. Então era meu colega. Então ele era meu colega em administração. Sim. Então o cara que era meu amigo lá em computação daquela época Virou colega de virou administração colega também. em ADM também. E aí lá tu se achou em administração. Aí foi quando eu me achei. Eu falei, cara, isso aí é minha parada, essa aqui, eu gostei. É isso. Só que eu entrei com a cabeça inocente de eu não quero trabalhar pra ninguém. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que independente do que você faça, Você vai trabalhar pra independente do quão dono você seja do seu negócio, você sempre vai trabalhar pra alguém. Claro. Cada pessoa que você emite nota fiscal é teu patrão. E sempre você vai Exatamente. trabalhar rodeado de pessoas. Exatamente. Nunca vai E estar aí, sozinho. eu comecei em AD, mas assim, foi difícil o curso pra mim, porque assim, era pública, puxada do mesmo jeito. À noite eu trabalhava na defesa pública o dia inteiro, estudava de noite. Então foi pau. Minha vida toda foi pau, né? Era Foi porrada. trabalho, foi porrada. Então Mas é era isso, de velho. madrugada que eu ia estudar. Então, aí, tipo, hoje assim, às vezes até tem uma pessoa ou outra que fala, né? É bem chato, mas fala assim, sorte. Não. Pega aí pra você ver quantas noites eu dormi Pois 3 horas pra poder estudar, porque eu tinha uma É prova aquela- no dia seguinte e não tinha tempo. É aquela sorte é uma mistura de oportunidade com coragem, tá ligado? Porque não adianta o cara chegar a oportunidade e preparo. Claro. Oportunidade, coragem e preparo. Porque não adianta eu chegar o cara aqui, pô, velho, tu vai ser o presidente do Google, tá ligado, Davidson? A partir de amanhã. E todo mundo quer, né? Você entra, Não. entra na computação, o cara entra aqui, vai Tu acha Google. que ele fica quanto tempo presidente do Google? Se preparo, tá Você ligado? entra em administração pra quê? Você entra em administração pra ser É. o CEO do CEO empresa lá. top. Não tô dizendo que tu não tem capacidade, não, velho. Um exemplo, assim. Não, mas passar tudo que tu passou aí nesse período aí, dos 3 aos 20 anos aí, que é o período que você mais cresce ego, um exemplo, mais que você tá se descobrindo, Ave Maria. E assim, mas eu tive vida. Sim. De tudo isso aí, eu tinha a galera que comia cachaça. E, né, eu tive meu Faculdade tempo pública. lazer, Ó, é. eu fiz um semestre de história e era... Porra, a eu tinha- história é problemática. História- É um curso. Rodinha parecia o show do Rapa, era cheio de fumaça, não sei de onde devia essa fumaça. Meu irmão faz biologia, é nessa pegada aí. Felipe. E aí, cara, quando eu comecei a entrar no curso, aí foi que eu encontrei pessoas incríveis, profissionais incríveis. E meus professores, e aí é que eu dou muito valor. Não que assim, eu não gosto de comparar a faculdade pública e privada, porque o que importa é você. Mas a pública é melhor. Eu falo que a pública é melhor porque, assim, a qualidade de alguns professores que estão na pública, infelizmente, porque assim deveria ser para todos, o cara tem uma bagagem melhor. O cara tem uma estrutura. Às vezes ele não sabe nem passar, mas o profissional que ele é... É isso, Então, assim, é isso. é um cara parâmetro de cada área. Então, assim, eu tive professores excelentes. E aí eu sempre tive um dilema. Eu não sou nada. Eu sou um cara assalariado, eu sou um cara que vem de baixo, eu preciso chegar a algum lugar. Eu tenho que encostar em quem... Uma das primeiras regrinhas que tem, principalmente para quem é administrador, quem tem seu negócio, é relacionamento. Network. Você tem que ter network. É isso. E você tem que ser uma pessoa bem relacionada com respeito. Claro. Através do respeito, né? Então, assim, você tem que respeitar a outra pessoa, a posição da outra pessoa, o jeito. Não é puxar saco, não. Não, viu? muito pelo contrário. Porque quando você puxa saco, puxar saco é você tentar estar com uma pessoa através de vantagem. É E isso. tirar vantagem dos outros nunca dá certo. É isso. Nunca dá certo, você tem que ser justo. Então, você ser justo, acho que é uma das características mais legais que tem numa pessoa, a pessoa ser justa. Sim, né? sim. E aí foi quando eu comecei a colar nesses professores. E aí eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria trabalhar pra ninguém. Foi quando eu peguei uma matéria de consultoria. E pra resumir o que é consultoria era assim. Eu tinha que montar um projeto, pegar um negócio e montar um projeto daquele negócio para melhorar ele. Independente da área, eu tinha que escolher uma área ali. Só que a minha correria não permitia que eu encaixasse com os outros colegas, porque essa era uma matéria que eu tava pegando de manhã, eu pegava de 7h30 às 9h. E eu consegui, a defensoria também foi muito boa pra mim, porque eu consegui
fazer isso, né? Eu conseguia equacionar esse negócio de horário. Então, assim, eu ia de manhã, não era meus colegas, não eram meus amigos, eu não conseguia ficar pra fazer projeto. Então, eu falei, pegar os projetos só. E aí, eu fiz errado. Eu fiz de todas as áreas. Eu peguei a empresa, e aí falei, pô, peguei financeiro, peguei RH, peguei comercial, peguei a parte de estoque, marketing, eu fiz toda. E aí, no dia da apresentação, eu fui apresentar, pô, eu tirei 10. Aí o professor chegou e falou, cara, você tem talento. Nunca me esqueço, o Marcos Vinícius, o cara é top. Cara, você tem talento. E aí ele falou assim, você tem que falar com o Gustavo, que era o professor meu. Falar com ele, eu ia te dar umas ideias bacanas, falar com o Gustavo. E aí o Gustavo começou a me dar as ideias, eu comecei. Network com os meus professores. E aí, através disso, eu comecei a gostar. E aí um dos professores virou e falou assim, nossa, eu tô com iniciação científica, tu quer fazer? Na área, consultoria. Eu falei, não posso. Trabalhava o dia inteiro, não tinha como ir de dia pra fazer, não tinha tempo. E aí nessa brincadeira eu falei, peraí, vou pegar, mas vou fazer aqui de informal, acompanhar só. E eu comecei a acompanhar e aprender e fazer, e aí eu vi que eu tinha talento pra consultoria. O meu talento profissional realmente é esse, eu pegar uma empresa de cunho familiar, e aí uma empresa de cunho familiar é uma empresa que ela não vem da família, mas, por exemplo, você tem uma determinada função, você é um cabeleireiro, você tá cortando o cabelo, daqui a pouco você abre um salãozinho e aí você vai contratar 2, 3 pessoas, a recepcionista, você tem uma empresa. Sim. Você tá pagando seus impostos, você tá fazendo toda essa estrutura, você tem uma empresa. Sim. Só que você não sabe administrar. E aí o meu talento é justamente esse. É chegar, pegar a sua empresa, analisar ela, ver pontos fortes, pontos fracos, e estruturar os setores, ensinar você a administrar o seu próprio negócio de um jeito mais profissional. Só que aí eu cheguei num ponto importante na minha carreira, que eu falei assim, eu preciso começar a fazer isso pros outros. Sim. Eu preciso ter, eu quero fazer isso aí, eu tenho que fazer meu nome. Claro, faz teu nome, abestado. Fui pra quem? Virar renda, fui pra quem? Pros amigos. Claro. Aí a sorte, e é o quê? Network. Aquela minha galera também da cachaça, a galera dos amigos de Floresta Azul, nananã. E muito network bom, então, tipo, muitos amigos que já eram empresários. Então, eu comecei. E assim, Aí eu comecei. Farmácia, mercado, pet shop, até fábrica de gaiola. Eu dei consultoria pra fábrica de gaiola. O cara fazia gaiola de passarinho meio. Então, assim, eu peguei muita coisa, assim, nesse armarinho, enfim. E aí, eu cito com uma grande importância, eu acho que mudou minha vida, assim... um amigo meu, até fala o nome dele, que Caico, que hoje é um dos meus grandes amigos. Kaique? Caico. Caico? Um abraço, Caicão. Foi uma Caico. E Caico foi um negócio muito despretensioso. Por quê? Porque eu tenho um belo dia conversando com o Caico, cara, não tô legal, o negócio tá assim, assado. Eu falei, Caico, tô fazendo isso, tô trabalhando, mas aí já tinha cliente, já tava melhorzinho. Tinha um histórico. Já, tipo assim, já tava mais ou menos 1 ano fazendo isso. Sim. Mas aí Caico chegou, eu falei, Caico, vamos lá. Eu assim, eu não vou te cobrar nada não. E eu já não cobrava, e aí que tá. Eu tinha que ter um diferencial. Bom, cheguei, ninguém nem entendia o que era consultoria, não entende de verdade ainda o que é consultoria e a importância da consultoria, né? Aí o que eu fazia? Eu falei assim, eu não vou te cobrar nada não. Pô, já vem, é coisa de coach. Não, coisas. É coach, a pessoa pensa que é coach, que eu vou estar ali dando, sabe, motivação. Aí tu fala, tá me vendo com coque samurai? Não tem nada a ver com isso não. E coach também é bom, né? Tem muito coach, se ajuda uma pessoa, velho, tá ótimo. O coach é bom. E aí, uma das coisas que eu falo assim, eu acho que de tudo, as pessoas têm que dar importância a todas as áreas. Sim. A tudo. E a todo conhecimento. Exato. Porque conhecimento é uma das coisas que você nunca tira, você nunca perde. Então, e aí e assim, serve pra tudo. E assim, um bate-papo que você tem aqui, você nunca pode menosprezar, porque até a experiência de vida vai lhe enriquecer pra você usar, que seja. É o que eu falo. Na sua vida empresarial. Se no coach, tem um coach lá que te fala isso aqui que te ajudou em alguma coisa, pô, tá valendo. Exato. Eu acho massa o teu talento, como tu mesmo disse, e eu já não tenho nada disso. Eu sou o cara eu sou o workaholic pesado, eu fico até de madrugada. Porque o teu trabalho é bem feito, às vezes você não percebe, e aí é que tá. Você tem que começar, assim, não você, mas no geral as pessoas têm que começar a se autovalorizar em coisas que elas nem percebem que elas têm. Nos potenciais que elas nem percebem. Pô, tua dicção é boa, tu, cara, sabe, com a sua estrutura de mídia, midiática, vamos chamar assim, é muito boa. Eu sou fotógrafo e videomaker. Pronto. Eu sou o cara que trabalha pra caralho.
tá ligado? Eu botei isso na minha cabeça tem mais ou menos um ano. Que eu falei, véi, se precisar de eu virar à noite, eu vou virar à noite, eu vou trabalhar igual um condenado, porque eu tenho um número e eu quero chegar nesse número. Mas sobre a administração de negócio, sobre gerir negócio, aí eu já vejo que eu sou um pouco... É porque aí entra numa parte muito importante da administração. Porque assim, as pessoas elas acham às vezes que você armazenar dinheiro, trocar dinheiro, comprar coisas, vender coisas, abrir espaço, administrar, e não é, velho. É isso. Não é. Leão, se fosse isso, não era o tempo de faculdade que tipo, você pode passar 4, 5 anos dentro da faculdade estudando pra você não fazer véio. isso. E Não tem que ter uma é. pessoa só pra fazer isso, né? Não velho? é, Você exato. tem que... E aí, assim, Peter Drucker é um cara que eu gosto de estudar. Assim, hoje até deu uma paradinha assim, mas assim, eu gosto de ler muito, eu consumo muito a minha área também. Peter Drucker é um cara que eu gosto muito, ele tem um pensamento muito fora da curva, assim, as coisas que eu não concordo, mas ele é um cara muito bom. Ele fala o seguinte: pra você administrar, você só é um bom empresário, você só é um empresário de sucesso quando você entende que você tem que ter alguém melhor do que você fazendo o que você faz. O Felipe Tito respondeu isso no podcast esses dias. Foi, né? Perguntaram pra ele que isso é uma polêmica, dizendo que ele disse Essa é uma que a frase galera... de Peter Drucker. É, né? É. Tem uma galera que, tipo, que tava dizendo que ele era muito ganancioso porque ele disse que todo mundo que trabalhava pra ele fez faculdade. Tá. E, na verdade, perguntaram ele o seguinte, se ele fez faculdade. Ele disse que não, mas eu seleciono as partes, eu seleciono pessoas, e essas pessoas que trabalham comigo, elas fizeram faculdade. É porque assim, qual é uma das coisas mais valiosas que você tem na vida? Tempo. É isso. É o tempo que é valioso, É entendeu? isso. Então assim, se você tem o seu tempo fazendo uma função, ok. Mas pense, se você tem o seu tempo pra fazer outras coisas e você tem alguém fazendo aquela função melhor do que você, É isso. Tipo assim, é aí que você se torna um grande todo mundo tem empresário. 24 horas, ninguém tem mais do que isso. E aí exatamente, e você usa o seu tempo pra quê? Pra selecionar mais pessoas, pra pensar fora da caixa, Isso. pra Isso é um fazer déficit, coisas né? diferentes, É isso. né? É um déficit das pessoas de, tipo, delegar certas funções. Tem gente que entendeu? não- Aí tem gente que não acaba se consegue. sobrecarregando. É isso, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, porque hoje o Brasil tem uma cultura muito ruim, empresarialmente falando, muito ruim. Porque é uma cultura centralizadora. Então, assim, que você tudo, você vai centralizar a riqueza, você vai centralizar o capital humano, você vai centralizar o conhecimento. Sim. E é o contrário. Você quer ver um exemplo? Uma estrutura empresarial, ela cresce quando eu, que tenho um negócio, você tem um negócio, que seja do mesmo nicho ou não, e você é meu parceiro. Uhum. Eu consigo fazer tanto a minha estrutura quanto a sua indiretamente crescer. E a gente cresce junto. Nem que seja numa troca de informação. Sim. Nem que seja numa estrutura de uma divisão de frete. Sim. Independente do que aconteça, quando você tem parceiros, você monta um network, entende que o outro, ele não é seu concorrente. Isso. O outro, ele tem que ser o seu parceiro. Você consegue potencializar E o vai- lucro e os ganhos da sua E empresa. vai somar, né? O quanto que Sem vai só somar. soma. E aí as pessoas falam, não, você tá louco. O cara é meu concorrente e eu vou ser parceiro dele. E aí as pessoas, infelizmente, elas não estão preparadas para esse tipo de conversa. Pra absorver, Entendeu? tipo isso, Para né? absorver isso. E até de outros nichos, coisas que não tem nada a ver com o que você faz, né? Então, assim, a minha maturidade empresarial começou a potencializar muito nesse período. E aí, Caico foi um cara importante. Por quê? Porque quando eu cheguei, o negócio de Caico também tava muito ruim. Tava ruim. Então, a Agropet, dá até um abraço na Agropet. Bambeando as pernas. Agropet? Agropet. É coisa de Agropet, de ele tem um bicho. pet shop. Show de bola. Gosto de bicho. E aí, o que eu fiz? Eu não dei consultoria pra Caico. Eu sentei um dia na loja de Caico e vi o trabalho. Vi ele trabalhando, peguei um caderninho, anotei tudo que eu achei errado, sentei com ele, passei 2 dias, na verdade, sentei com ele no almoço, falei, Caico, tá fazendo isso de errado, 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 você tem que fazer isso assim, 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 esse setor tem que funcionar desse jeito, esse. Hoje, Caico tem um negócio de sucesso. Foda. E eu percebi que apenas num bate-papo e numa análise rápida do negócio dele, eu consegui fazer ele crescer. Massa. Só que aí entrou a virada de chave. Qual é a virada de chave? Eu percebi que eu não gosto da consultoria pra
apenas para ganhar dinheiro. É bom, ganhar dinheiro não é ruim não, ganhar dinheiro é a melhor coisa do mundo. É o dinheiro que lhe proporciona os prazeres da carne, da terra. Você é triste em Cancún? Imagina aí. Tu não é triste em Cancún. Imagina. Dinheiro não traz felicidade, mas compra equipamento fotográfico é quase a mesma coisa. Ponto. É a moeda de troca, né? Exato. Dinheiro é a moeda de E troca. aí, cara, eu percebi que assim, a consultoria, ela nunca dependeu de mim. Ela sempre depende do próprio empresário. Por que Caico eu cito ele como assim, na minha trajetória com importância? Porque Caico ouviu ideias. Sim. Ele não ouviu execução. Caico não ouviu o que ele tinha que fazer pontinho por pontinho. Ele falou assim, ó, Caico, isso aqui tá errado, tem que consertar isso. Tu faz assim. Isso aqui, ó, tá vendo essas notas, tá vendo isso, tá vendo aquilo, esses prazos, sua vida financeira, ó, primeiro ponto você tem que fazer. Aí comecei, eu só mostrei pra ele o caminho. Caico levou tão à risca, bicho, que Caico mudou a vida dele. Então eu percebi que o que eu gostava de fazer era isso, era mudar a vida. Eu consigo indiretamente. Por que eu falo indiretamente? Porque não sou eu que tô lá dentro. E a consultoria, você não entra dentro do negócio do cara pra fazer, não. Você vai falar assim, ó, isso aqui tá errado. Tu tem que fazer desse jeito. Mas tu faz se tu quiser. Mas quem vai fazer é quem? É o isso. cara. É o cara. Então, se o cara não ouve, e o cara não... E aí é o que me frustrava. Porque se tu falar assim, nossa, suas consultorias deram tudo certo, não deu. Mas não foi porque eu não cheguei e não identifiquei o ponto que precisava ser melhorado. Porque... Ou não passei a melhor estratégia administrativa. Ou não analisei bem o que o cara precisava fazer. É o cara que não executou. Entra o ego, Isso. a ignorância. Às vezes o cara tava numa parte Empresário. confortável, ele não queria mexer. Exato. E aí complicado. entra dois pontos importantes. Que é o que eu realmente estava na fase da minha vida de quebrar. O ego e a cultura. Uma empresa, você tem uma cultura empresarial ali dentro. Então, assim, é muito difícil você romper essa cultura e você impor uma cultura nova. Que seja de colocar um sistema para controlar o seu estoque. E aí você virar pro cara que tá no seu estoque e falar assim, ó, a partir de agora você não vai anotar no papel mais não. A partir de agora tu vai ter o seu sistema, tu vai fazer isso aqui. Computador, tudo. Já mudou. Já mudou. Então, a aceitação é mais difícil nesse ponto. E aí, é quando eu percebi que isso me frustrava na consultoria. E aí eu comecei a entender que nunca não dependia de mim, dependia do outro. Sim. E eu comecei a melhorar isso. Então, as minhas consultorias começaram a dar mais certo. Aí eu te pergunto, Norton, todo mundo saiu satisfeito? Não. Infelizmente, dependia só da pessoa. Então, até para alguns amigos que eu dei consultoria, não foi tão positivo. Pra você romper essa barreira aí que muitos Não foi. empresários não têm esse costume, né? Não Lá em quer casa tem pegar uma o empresa, novo. que é do meu avô, que é a sorveteria, que inclusive tem meu nome, Sorveteria Aquilo. Não sei. Acho que droga, talvez, não sei. E lá sempre foi muito errado as coisas. Não que fazia coisa legal, calma. Não, sim. Mas não tinha o controle. Não tinha o controle Cara, de, e velho, aí- o que vai gastar, vamos botar aqui pra ver o Isso que é entra e sai. básico, assim, de erro em 99% das empresas. Isso não é um... Como tu falou, né? A cultura. Eu acho que nossa cidade, o maior cultura erro brasileira. dos empresários é não saber diferenciar as coisas. Acha que o dinheiro que entra lá é dele, tá ligado? Não tem aquela do Prolabore, vamos separar que o dinheirinho aqui que é o meu salário e o resto é da empresa. Aquele negócio que o Flávio Augusto Sim. diz de empresa rica, dono pobre, aquele negócio todo. E eu acho isso ridículo, porque tipo, eu, fotógrafo, trabalho MEI, no caso, e sozinho eu tenho essa noção de que eu quero um salário, eu não quero todo o dinheiro. Sim. O dinheiro é da empresa, que vai ser feito pra poder crescer a estrutura da Essa, empresa. na verdade, é a estrutura básica de... É o básico. É o básico. Do básico, Que do básico. qualquer elemento conseguiria fazer, tá ligado? E aí é que tá, só que assim, é muito difícil. É o básico, mas numa estrutura empresarial é a parte mais difícil. E aí você fala assim, cara, mas isso é uma exclusividade do cara que tem a sorvete. Não, você tem que falar aqui um negócio. Cara, o cara que fatura 500 mil por mês aqui tá fazendo a mesma coisa. Acontece, é normal. E aí eu comecei. Só que aí, o que aconteceu? Estudava de noite, trabalhava o dia inteiro, aquela coisa, a consultoria entrou quando? Eu fazia fim de semana. Consultoria fim de semana, aquela coisa toda. Depois comecei a consultoria à noite, fim de semana. Dormir pra quê, né? E aí chegou o ponto que eu tava bem na consultoria. Eu jogava mais com consultoria nos meus horários livres do que a da própria defensoria. Saquei. Mas eu não deixei de roer o osso. Porque tu gostava Eu fiquei, tu gostava da mas Isso é era do Porto estabilidade Seguro, também, e era né? minha estabilidade, mas assim, já tava me atrapalhando, né? Então eu foquei na consultoria. E aí eu falo que o network é importante. Porque se tu perguntar assim, como tu chegou no COP? Aí começou a história do COP. Eu já tava há uns quase 4 anos com consultoria, eu acho.
5, mais ou menos. E aí foi quando um amigo meu, grande amigo, Pedro Wendel, é médico ele. E, tipo, um cara fera também, tem uma história que sensacional, né? E aí, ele, numa conversa com Samuel, que é um dos donos do COP, né? Citou meu nome, Samuel falando que precisava de um cara que trabalhasse, que ajudasse lá com a parte financeira. E realmente, meu ponto forte sempre foi a área financeira, né? Organizar o financeiro. Então, assim, até nas consultorias era onde eu potencializava mais. E aí, foi quando o Samuel entrou em contato comigo. E falou assim, cara, eu quero que você faça um projeto pra mim e tal. E aí a gente trabalhou em 2 vertentes. Falei, cara, não posso fazer. Mas, assim, é meio complicado porque você tem muitas empresas, entendeu? Assim, você não tem uma ou 2, como eu estava acostumado a administrar e chegar e dar consultoria. E eu moro na Bahia. Samuel tem Caruaru, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Então, tipo, o cara tem... A estrutura dele é maravilhosa. Então, assim, todos esses lugares aí tem COP. E ele não é cópia, aí muda a razão social, mas ele é dono... Mas ele, a pessoa, mas ele é dono ou sócio em várias unidades, né? Então, Samuel foi o cara que cresceu por ele. Então, pô, tipo assim, se você virar pra mim e falar assim, Norton, Samuel é administrador? Não é. Quem é o cara fora da curva em relação ao empreendedorismo? Mais top que tu conhece Samuel. É brabo? Aí é que tá, talento, bicho. É isso. E aí é uma parte muito importante da minha trajetória que eu voltei lá atrás e pensei, eu falei assim, já tinha descoberto que eu sempre ia trabalhar pra alguém. Independente se fosse dono do negócio, eu sempre ia trabalhar pra alguém. E aí, Samuel é o cara que ele cresceu com talento. Se a técnica fosse importante, todo administrador era rico. Sim. Todo cara que formava em administração tinha uma empresa top. E não é. Você conta no dedo, bicho. É isso, velho. Por quê? Porque é um mix, cara. É um mix de talento, de oportunidade e de conhecimento. E aí, onde é que eu falo do pulo gato? Onde eu acho que Samuel é o cara que... Teve Walter no processo também, porque assim, quando eu recebi a proposta, não era pra trabalhar só com Samuel. Era Samuel e Walter, né? Que é um cara também fora da curva, né? Pela história e trajetória dele. São perfis diferentes, né? Mas focando em Samuel, o cara que... a visão fora da curva, o talento dele é sensacional. Então, assim, serve de espelho. É o que eu falei, você tem que ter noção de que as pessoas sempre vão te ensinar. E Samuel me ensina todo dia, bicho. Hoje eu trabalho pra Samuel e Samuel me ensina todo dia. Você não trabalha pra Samuel, você trabalha com Samuel. Para ele. Vou te falar por quê. Tá. Por que para ele? Porque ele é dono. Então, assim, ele é dono e eu sou funcionário. Sei. Mas se fosse com o Samuel, se eu estivesse do lado dele todo dia ali, entendeu? Entendi. Todo dia, não. Porque assim, por que para? Porque para é muito melhor do que com. Quando você trabalha para, é porque o cara te deu confiança. É porque assim... Faz sentido, não tinha pensado por esse lado. Porque o cara te deu confiança, o cara acredita no seu trabalho, o cara acredita que você é correto, o cara... Enfim, você é um braço direito do cara ali, você é um cara que ele é de confiança. Então, assim... Ele não precisa se preocupar com o que você faz. Ele sabe o que você tá fazendo. Já tá há quantos meses aqui? Aqui em Capim Grosso, 2 meses. Vou entrar no terceiro mês, mas assim, 2 meses. Não literalmente 2 meses, porque eu cheguei em novembro e estamos em janeiro e 2 meses. Cheguei dia 9. Sim. Vamos voltar um pouco no tempo? Bora. Porque tu falou que entrou na UTI, como foi essa escolha? Pronto, vamos lá. Eu tava no 7º semestre de administração, tava naquela loucura, e aí que eu te falo, como é que era a minha vida? Eu dava consultoria, trabalhava na defensoria pública, eu estudava de noite e era aquela loucura. Eu morava sozinho, não comia nem direito, era aquela loucura. E aí minha saúde sempre foi muito ruim, bicho. Sei. Sempre tive problema de saúde, independente do que sempre tive. Pedra no rim mesmo, sempre. E aí um belo dia... Eu comecei a sentir uma cólica renal, comecei a sentir umas dores. Deixa aqui, vamos trocar o nome aqui. Pedra no rim. E aí, hoje assim, até nem bebo como eu deveria água, mas, enfim. E aí, como eu já tinha problema com pedra no rim, já tratava. E aí, um belo dia, eu fui pra academia, tava trabalhando na defensoria pública, malhava meio-dia, porque é o horário que eu tinha pra malhar. Então, malhava meio-dia, de noite eu já tava dando consultoria, ou ia pra faculdade e tava naquela loucura. E comecei a sentir uma cólica, comecei a sentir umas dores. Para resumir a conversa, no dia seguinte eu acordei, tava com febre, falei, cara, eu vou pro hospital. Cheguei no hospital, aí só tinha plano, né, já na época, e aí fiz os exames.
infecção no sangue, altíssima. Caralho, como interna, vai tomar medicação e tal. Falei, beleza. Me liguei pro meu pai. Falei, meu pai. Aí nessa época meu pai já tava morando em Ilhéus com meu irmão. E minha relação com meu pai ainda tava estremecida. Não era que estremecida, nunca teve estremecida, mas a gente era mais frio. Afinidade, né? A gente se afastou. Também, ficou frio. E também teve uma culpa desse afastamento, foi compromisso, né, velho? Também, a rotina, o compromisso, o dia a dia. Meu pai tava em Floresta Azul e esse foi um período que depois ele voltou pra Ilhéus. Eu já não tava mais em Ilhéus, eu tava em Itabuna. Porque nessa época da defensoria, quando eu comecei a trabalhar na defensoria, eu fui morar em Itabuna, que é a cidade do lado. Enfim, aí internou. E aí isso foi na sexta-feira, passei a sexta-feira internado. No sábado de manhã acordei tonto. Não sabia onde eu tava direito. E aí meu pai tava assim, eu falei, meu pai, não tô muito bem, onde é que eu tô? Aí ele achou estranho, foi chamar uma enfermeira, a enfermeira veio. Aí eu falei assim, aí meu pai contou, né? Eu lembro um pouco dessa parte. Falei, olha, não tá sabendo muito bem onde ele tá e tal. Ela, peraí, trouxe, veio aqui fazer os exames. Enfim, a infecção lá em cima, entrei no antibiótico, não tava resolvendo. Fui pro UTI. Já tava com sepse. Sepse é infecção generalizada. E aí eu tava com falta de ar no sábado, na verdade. Não era só isso, era falta de ar também. Só que isso aí eu já não lembro direito. Porque assim, eu já tava... O que aconteceu? A infecção generalizada, a oxigenação do sangue desceu e eu não tava oxigenando o cérebro direito, então eu não tava raciocinando, eu já não tava tendo noção do que tava acontecendo. Tava chamando o urubu de meu louro. A infecção foi direto pro pulmão, né? Enfim, fui pra UTI, cheguei lá e diagnosticaram com sepse grave, ou seja, infecção grave já generalizada. Ou seja, tá quase... Daí fui pra UTI, cheguei na UTI, medicação, só que eu não lembro direito. E aí eu fui no sábado pra UTI. Aí, se eu não me engano, no domingo, eu não tava nem conseguindo mais respirar sozinho. Aí os caras me colocaram em coma induzido e me entubaram. Mesma coisa que os caras estão fazendo na Covid agora, né? Me entubaram pra respiração mecânica. Eu fiquei lá, vegetando já. Em coma induzido, respirando por aparelho e tomando medicação, rezando pra ver se... E teu pai, velho? Porra, aí foi quando meu pai enlouqueceu, porque falou, porra, aí... Do nada, assim, tá ligado? Exatamente, vou perder meu filho. Gente, bicho, que... Tava bem, na quarta-feira eu tava bem na academia. Quinta-feira fui malhar, me senti mal, fui embora. Não comi não, tô tonto. No domingo eu tava na UTI. Tu é doido, velho. Aí, cara, beleza. Nessa brincadeira toda, eu peguei, fiquei mal, fui piorando. Na terça-feira eu já tava todo inchado, posição de marcha que eu não sei nem o que é. E aí na UTI tem duas visitas, uma manhã e uma tarde, né? Meu pai chegou, a assistente social parou, a psicóloga chegou, o médico chegou, todo mundo chamou numa salinha antes e falou assim, ó, melhor o senhor não entrar. Não tá muito bem e tal, ó. Ele tá numa fase muito crítica, se os órgãos dele começar a parar, não tem o que fazer. Porra, bicho, que Na terça-feira, ele precisa melhorar. Se ele não melhorar, em 24 horas vai começar a parar e, infelizmente, já era. Pô, meu pai desesperou. Meus amigos, aí foi esse período que eu te falei. Aí meus amigos da defensoria estavam lá, Isaac tava lá. Isaac, tudo que eu lhe contar, Isaac passou nesse processo aí. E aí os meus amigos, muita gente nem sabia que eu estava no hospital. Minha família, assim, ficou sabendo quando eu tava na UTI já. Então foi muito rápido. E... Contextualizando, tu tinha quantos anos? Cara, eu tinha 27, eu acho. Então foi tipo há 5 anos atrás? 2017, 2016, 2017. 2017. Foi ontem, praticamente. Foi 2017. E aí, nessa brincadeira toda, eu comecei a melhorar. Na noite, que o médico falou isso, comecei a melhorar na madrugada. Aí na quarta-feira passei entubado ainda, medicação, melhorei. Na quarta-feira de noite os caras tiraram, estubaram, comecei a respirar de novo sozinho, pelo meu pulmão e na quinta-feira tiraram a sedação. A parte engraçada, acordei na quinta-feira. Parte engraçada, o cara vai vir parte engraçada depois da merda dessa toda. Máquina pra caramba aqui em cima, e eu olhei. Voltei pro curso de... Onde é que eu tô? Eu não sabia onde é que eu tava, velho. Eu não sabia onde é que eu tava. E aí eu falei assim, já sei. Eu morri. Foi mesmo? Eu morri. Tô no céu. No céu, descobri o que acontece. Rapaz. Tô no céu, os anjos estão me cuidando de mim aqui. Por quê? Porque assim, ó, eu vi uma luz branca. Eu na UTI, a UTI fechada aqui. Máquina pra caramba.
uma mesa com um cara todo de branco sentado e umas enfermeiras de branco passando. Eu tô no céu, Eu falei, são eu anjos. morri, o espiritismo tá correto. Morri, os anjos estão cuidando de mim aqui e tal. Cadê Gabriel? Chama Gabriel aí. Aí eu fiquei, né, quieto. Daqui a pouco passou um e me olhou. Aí quando me olhou, sabe quando dá aquele gelo, você fala, caramba, tá vindo pra cá, e agora? E eu achando que eu tava morto, de verdade, velho. Um homem de preto. Aí chegou a enfermeira, oi, tudo bem e tal. Eu falei, moça, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu tô vivo. Primeira pergunta que eu fiz. Aí ela tá, eu falei, o que aconteceu comigo? Porque eu lembrava que eu tinha ido pro hospital. Mas não lembrava daquela sala, daquele quadro, mais de nada. Se passaram alguns dias e tu acordou. Pô, isso foi eu lembrava da sexta-feira. Eu já tava na quinta-feira da outra semana. Porra. E a impressão que deu que passou... sabe quando você almoça, você bate daquele cochilinho em 30 minutos? A impressão pra mim que passou 30 minutos. Tudo isso aí. Não vi nada, não senti nada. Tu emagreceu um pouco? Cara, emagreci. E aí nessa briga, enfim. Aí fiquei bem e tal, aquela alegria toda. Ainda passei, aí saí da UTI, fiquei mais 4 dias na UTI. Aí saí da UTI, fui pro quarto, passei mais uns 10 dias no quarto. E aí quando, enfim, saí do hospital andando como se nada tivesse acontecido. E teu pai falou o quê? Qual a primeira conversa que teve com teu pai depois disso? Aí meu pai foi me contar, né, o que aconteceu e tal. E foi quando eu senti que a minha relação com meu pai afinou. A gente se reaproximou bem. Porque, assim, meu pai sempre foi um cara que... é a mesma coisa da minha mãe. Então, assim, não... é diferente, mas assim, quando minha mãe mais precisou, meu pai tava ali. E meu pai é esse cara. E aí eu percebi o amor que meu pai tem. Não é que ele não me amava nesse período todo, mas esfriou. Ele foi pro lado, tava cuidando da vida dele. E aí aquela coisa, o jeito dele. Se eu não reclamo, tá tudo bem. Se não reclamar, mas se reclamar, eu tô ali. Entendeu? Então ele é um cara. Então assim, é o jeito dele. Pais, né? E aí eu fui entender melhor isso nessa situação. E aí, mas foi quando a gente realmente se aproximou, o carinho e tal. Aí foi. A relação voltou muito, muito boa, né? Bom. Que bom, E aí foi isso que aconteceu. Massa, Pô, velho. E aí, voltando pra história, assim, o momento mais legal da minha história com meu pai foi quando eu dei um carro pra ele. Tu deu um carro pro teu pai? Dei, que eu tinha um carro, tinha comprado o carro e tal, e aí eu dei o carro pro meu pai. Quando eu recebi a proposta de Samuel, né? E aí eu dei o meu carro ao meu pai. E aí, velho? E, pô, foi engraçado, foi top, porque eu cheguei, tava organizando mudança, organizando as coisas pra ir pra João Pessoa, né? E aí eu cheguei e falei, cara, eu já tava vendendo o carro. Eu falei, quer saber? Eu vou dar o carro. Porque aí foi uma proposta muito bacana. Porque assim, eu fui muito justo com os sócios, né? Não é que eu não ganhava bem, mas eu oscilava. Porque eu dava as consultorias, né? E tava ali naquela coisa toda. Então não era fixo, mas assim, tinha uma média bacana. E assim, e aí eu calculei essa média num valor legal. Tipo assim, meus melhores meses eram assim. Então eu falei, ó, eu quero... Aí foi a proposta, eu quero ganhar isso. E aí veio... E aí, na nossa negociação, nesse período que a gente negociei com o Samuel e o Walter, aí eu falei assim, não, é o que eu acho... Eu não coloquei a mais, é o que eu acho justo. Eu vou por esse valor. E os caras compraram a ideia e falaram assim, não, então vem trabalhar com a gente, né? E pra mim foi top, porque assim, é um salário muito bacana, né? Fora da realidade, que, né, dos colegas, assim, se a gente for pensar, é muito bacana. E assim, foi o ponto que eu senti lá no começo que eu falava assim, cara, eu não quero trabalhar pra ninguém. Sabe o momento que você sente a realização do que você percorreu? Foi aquele momento. Imagina. Foi o momento que eu senti o reconhecimento do meu trabalho. Onde o meu trabalho tinha me carregado. Onde o meu esforço, noite sem dormir, bagagem, todas as provações. É isso. E aí foi quando ajoelhei e agradeci muito a Deus. Acho que aí é que entra a parte da espiritualidade, né? A gente tem que ter. Concordo. E eu só agradeço, cara. Assim, eu isso. peço muito pouco. Eu agradeço muito. Sim, velho. E como é dar o carro pro pai assim? É emoção, velho. E aí, cara, Foi engraçado. foi legal, porque quando chegou, meu pai não é um cara que não chora assim muito, um cara muito duro assim, ele chora e sente, mas no Teu pai íntimo foi dele. militar? Foi, Olha, meu pai foi militar, mas assim, ele saiu do quartel porque brigou lá, meu pai é um cara muito justo, né? E aí eu sei que ele fez uma prova pra subir de patente, e nessa brincadeira toda fizeram... Vitinho? Nessa brincadeira toda, eles fizeram... Vá, cheio, velho. Dá Vai. pausa aí. vamos lá. Muito show, a gente deu uma pausa aqui, não foi? Foi. Pra E comer já um pouco da voltamos falando pizza. de livros, mas tudo bem.
Vamos entrar nesse assunto no final. Tu tava falando do teu pai, que a Akela perguntou, né, se ele já serviu o exército. Isso, ele foi militar, e aí foi nessa transição. Ele é paranaense, né? Então ele foi militar lá no Paraná. E aí ele saiu do exército porque ele brigou com o superior. O superior mandou prender ele e ele pediu pra sair. Mas será que ele me conhecia? Bom, com certeza. Então, provavelmente esse foi um dos meus aí, tá ok? uma bomba lá. Maula. Ele passou numa prova pra subir de patente. E aí o superior foi e jogou um parente. Que foi atrás dele, favoreceu um parente e jogou. E aí, para 3 vagas, e jogou ele pra 4º ou 5º, não sei. E aí ele ia subir, porque ele tinha passado na prova, mas ia só na próxima. E aí ele se revoltou, foi lá reclamar aquela coisa, brigou com o cara mandou prender. Ele falou, não quero ficar essa porra não, vou sair. E aí ele pegou e pediu pra sair. Foi quando ele foi embora pra São Paulo. E aí conheci minha mãe e foi aquela história que eu já contei. Isso aí, muito show. E aí... Aí, Vitinho. Nosso convidado aí fazendo merda aí. Mas tá perdoado porque é amigo. Mas não faça de novo. E aí foi nesse processo, voltando à história, né? Foi nesse processo que eu recebi a proposta de Samuel e Walter, né? E eu fui trabalhar pros dois. Aí fui pra João Pessoa. E foi quando eu dei o carro ao meu pai, que foi a história do carro. Isso. Cheguei na casa de meu pai, já tava mudança, tudo organizado, enfim. Já tava com a vida toda pronta pra ir pra João Pessoa. E eu ia vender o carro, tava até à venda, tinha um cara pra comprar, já tava quase tudo certo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar pro meu pai. Eu consigo, né? Ir lá, eu consegui juntar uma grana. E depois eu compro, tudo em seu tempo. E aí eu fui, chamei meu pai, cheguei, já morava em Itabuna, cheguei na casa de meu pai, encostei o carro. Até então ele não sabia que tu ia dar. Não, mas nem sonhava. Teu pai tinha carro, né? Não, tanto que meu pai é um cara assim, que ele vive dos aluguéis que ele tem e a pensão que minha mãe deixou, né? Então, assim, é uma vida que pra ele é tranquila. Então ele tem uma vida estruturada, estável, mas ele não tem uma das coisas assim que antigamente era uma parada que me frustrava. Porque eu olhava pra ele e falava assim, pô, meu pai é muito inteligente. Assim, num nível de inteligência assim que você tenta conversar com meu pai sabe falar de tudo. E ele tem um posicionamento em tudo. E ele entende um pouquinho de tudo. Ele é um cara humilde, que isso eu aprendi muito com ele. E muita coisa que eu tô falando aqui, ele nem sabe, porque a gente nunca teve essa conversa. Ele é muito humilde, porque assim, ele sempre ouve. Ele ouve muito mais e aprende com o que você tem. E eu tive uma relação nesse período que a gente estremeceu, a gente sempre teve uma relação muito de amigo, a gente não parece muito pai e filho. A gente tem uma relação de amigo, de respeito. Então, muito do que eu falo com meu pai ouve bastante, né? E aí ele é um cara que ouve muito bem, ele é muito inteligente, então ele tem um posicionamento. Então eu queria que ele exercitasse. Porque assim, quando a minha mãe morreu, meu irmão tinha 8 anos, então ele teve que fazer uma escolha. Ou vou deixar o meu irmão ficava em creche estudando, ou alguém ia cuidar. E a gente sempre teve muito apoio da família, né? Principalmente dos meus tios. Tem uma tia minha que é até minha madrinha. E tinha a Ângela, né? Que ela mora em São Paulo, que tem uma condição bem bacana. E ela é maravilhosa. A família do meu pai, eu não falei aqui, mas ela é uma família maravilhosa. Que é aqueles que eu sou primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo. Que é o chamego. Dengo, E eu sou o Dengo engraçado até hoje, né? Eu chego lá em São Paulo para todo mundo. E é engraçado que a minha diferença de idade dos meus filhos é um pouco grande. E quando eu chego lá e começo a contar as histórias, meus filhos ficam um pouco assim, porque eles não têm, às vezes, noção de tudo que a gente viveu, viver com meus tios e aquela coisa toda. Então, é bem legal. E minha tia também sempre deu um apoio bacana, enfim, todo mundo, né? Seu momento deu um apoio bacana, mas meu pai tomou a decisão e falou assim, não, eu vou cuidar do seu irmão. E aí foi quando ele saiu do trabalho, já tinha pensão, já tinha os aluguéis e foi cuidar. Vitinho! Rapaz, o Vitinho tá dormindo aqui. Eu falo a verdade, cara. Tu é doido. O cara vem pra dormir, bicho. Não é possível. Corta aí então a metade do que eu falei, porque tá chascado, tô dormindo, bicho. Não é verdade, não. Mas aí, aqui tá dormindo Não é aqui. possível. Depois ele assiste. Ei. E aí, enfim, aí nessa história toda aí, nem lembro o que eu tava falando, foi... Sim, você falou que era o Dengo, quando você vai em São Paulo, tudo Pronto, e aí meu pai largou tudo e falou assim, eu já tenho uma pensão, tinha os aluguéis, eu vou cuidar do seu irmão. Então ele foi cuidar do meu irmão, que meu irmão era criança, então ele foi pai e mãe. Então ele foi pai e mãe, né?
Então até o meu irmão com ele tem uma ligação muito maior, né? Um carinho assim que é perceptível. Nesse período muito maior do que eu e meu pai. Hoje a gente tem também. Hoje a gente se aproximou, enfim. Aí eu cheguei lá com o carro, tava organizando pra ir embora. Foi praticamente eu ir embora naquele fim de semana. Aí eu chamei meu irmão e meu pai, estavam lá dentro, eles saíram aqui, eu falei, meu pai tem um negócio ali no carro pra te dar, bora ali buscar. E aí cheguei e tal, aí eu peguei e falei, tá aí, seu presente. Aí ele foi abrir o porta-mala do carro. Pegou a chave pra abrir. Aí eu falei, aí ele abriu o porta-mala, não tinha nada, aí meu irmão, oxe, é o carro? Olhou pra mim e falei, é o carro. Aí ele, aí foi emocionante, né? Imagino, velho. Pra mim foi o ponto que eu falei, cara, eu consegui fazer o que pro meu pai, o que eu não pude ter. Ele, assim, não é que ele não pôde me proporcionar. Não pôde, mas assim, é uma coisa assim que eu não sou frustrado por isso, não. Muito pelo contrário, foi um orgulho, entendeu? E aí Véi, a vida... Eu acho que é uma das coisas que, tipo assim, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar bem... É um objetivo de vida, velho. Cara... Uma casa ou um carro pra minha mãe, tá ligado? E assim... Meu pai não. O sentimento que você tem dentro quando você tem uma atitude dessa, nada apaga. Assim, você sabe que... muito bem, entendeu? Que é onde você choraram, chegou. Poxa, a gente chorou, ele ficou emocionado, Imagina. sem acreditar, aquela coisa toda. Ele tem o jeito dele, né? Sim, Mas, pô, foi muito legal, foi muito bacana. Esse sentimento aí que tu falou aí de... E aí foi o desafio que fui pra João Pessoa. Cheguei em João Pessoa pra recomeçar. De novo recomeçar. E aí foi, pô... Eu saí da gestão para a gestão odontológica. E aí foi um desafio, meu irmão. Muito grande. Porque uma coisa é você falar assim, você precisa melhorar o seu financeiro. Tá funcionando errado assim, assim, assim. Eu tô falando de administração. Você precisa melhorar seu comercial assim, assim, assim. Você precisa de administração. Isso é administração. Sim. Falar do seu marketing, isso é administração. Sim. Agora, como é que Aí eu saí disso para quê? Para aprender procedimento. Pra entender o que o dentista fazia. Foi mais específico. Total. Então, assim, foi muito novo. Só que eu cheguei e aí encontrei uma realidade pesada. Porque, assim, não pesada porque era pesado. Não, foi complicado realmente o início. Mas, assim, de um aprendizado extremo. Porque eu cheguei fazendo essa estrutura financeira, organizando uma das clínicas como modelo, até a parte de estrutura de sistema, controle, etc., fazendo com que ficasse seguro, né, a estrutura, principalmente para evitar roubo, etc. Então eu consegui melhorar muito essa estrutura, graças a Deus. Mas eu não fiz só isso. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava fazendo a gestão de uma equipe de odontologia. Eu tava abrindo uma unidade nova em João Pessoa, eu tava cuidando da abertura, então eu tava ajudando a cuidar da equipe por mais que os sócios fizeram muito, né, me ajudaram muito, me auxiliaram muito, mas eu tava ali cuidando de obra, eu saí de tudo isso e tava cuidando de obra, tava comprando equipamento de odontologia, Caro pra cacete essas coisas. Muito, e aí assim, uma realidade totalmente, tudo de uma vez. E foi um desafio muito grande. E aí eu entrei num looping pesadíssimo de trabalho. Porque aí é que tá. A minha hora não dava conta do meu dia. As 24 horas do meu dia não dava conta de fazer tudo isso. Era muito puxado. E aí foi quando eu realmente ainda tinha um pouco daquela... Ainda tenho. É impossível você mudar da água do noite pro dia, da água pro vinho. Tinha assim. aquele pique. Do quê? De falar, não, eu vou conseguir, do orgulho. Então, assim, às vezes tava pesado pra caramba, mas não, vou conseguir, vamos, traz, pau. Já vamos fiz lá. meio que coisa vamos pior. Vamos lá, não, vamos lá. E aí, pô, cuidava disso, olhava ponto, e aí um sócio pedia uma coisa, Samuel sempre foi mais tranquilo. São dois tipos, aí meu trabalho entrou num ponto preponderante, porque assim, Walter tinha um jeito de administrar, de dono, Samuel outro. E eu trabalhava pros dois. Então era muito, Samuel sempre foi mais neutro, mas dando uma estrutura diferente. Walter mais presente, incisivo em coisas e situações mais urgentes. Mas importâncias iguais. Entendi. Então, o que era importante para um não era tão importante. Era mais compreensível para o outro aguardar. Sim. E vice-versa. E aí, às vezes, a ideia... Só que essa estrutura, ao mesmo tempo, me trouxe muita confiança, porque eles confiaram muito no meu trabalho, deu muito certo, assim, à medida do possível, né? Deu muito certo.
E aí, enfim, a gente começou a trabalhar, começou a crescer, começou a fazer, abrir unidade. Nessa brincadeira eu girei, fui para Recife, tinha várias unidades, rodava bastante, teve um período que eu rodei muito. E aí Recife, principalmente cuidando dessa parte da segurança financeira e tal. E Recife foi o ponto que eu parei e falei assim, cara, eu sou bom. Apesar de não sentir o reconhecimento, foi quando o segundo momento que eu senti. O primeiro foi com o Caico. Sim. O segundo foi esse. Porque sem falar números, mas assim, eu cheguei em Recife com muito problema. Problema estrutural. Eu já tinha experiência de estar abrindo uma clínica. Isso. Então eu tinha experiência com obra. Eu já tinha aprendido a odontologia. Por incrível que pareça, a Capim Grosso me traz muita experiência prática. Que no processo não é impossível, era impossível ter. E aí, a gestão de equipe odontológica, eu já tinha mais a manha, porque eu já estava em João Pessoa, já tinha um tempo, já tinha... Isso foi quando? Quase um ano. Aí isso foi agora, 2021. Sei. E aí, eu tava já com uma experiência, uma bagagem boa dentro da odontologia. Só que uma coisa que eu não conseguia fazer é o quê? A minha estrutura de essência de consultoria, que era parar, analisar, implementar, executar, testar, ver se deu certo, não deu certo, volto. Eu já não conseguia mais fazer isso, eu já tava fora disso, eu tava fazendo o quê? Prática. Eu falei assim, na prática eu tenho que mostrar. E expansão, porque lá tava numa obra, tinha acabado de expandir, não vinha, né, os meses não estavam bacana. Eu fiquei 3 meses executando ali em linha de frente de Recife. E em 3 meses, dobramos o faturamento. Porra. Mas assim, foi só Norton? Não foi só Norton. Foi toda a bagagem que eu tive. Foi toda a estrutura que Walter me trouxe, que Samuel me trouxe, todo aprendizado, porque eu aprendo todo dia, e aí tem que ter humildade pra aprender. Os caras não têm a graduação, mas os caras têm talento, velho. É isso. Pô, os caras chegaram onde eles chegaram, não foi à toa. Não foi à toa. Entendeu? Então assim, aprendi demais nesse processo. E aí, Recife, eu percebi. Só que também veio um ponto negativo, muito negativo, minha saúde. Porque era tudo isso por um tempo, e aí veio o quê? Estresse pra caramba, preocupação, não comia direito, era muita coisa, muita coisa. Sobrecarrega. O corpo cobra, né, começou a gritar. É isso. Aí eu comecei a sentir o quê? Problema intestinal por conta do estresse. E aí eu trabalhava todos os dias com a sensação de infecção intestinal. Isso começou a me afetar, exame médico e tal, aquela coisa. Samuel e Walter sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Então, eles sempre me deram um suporte maravilhoso quanto à saúde, né? Mas chegou um momento, cara, que eu tava psicólogo, já tinha identificado, e aí falou, cara, estresse, isso é estresse, vai pro psicólogo, tava na psicóloga, aquela coisa toda. E aí que eu falo, um ponto importante é você entender a importância das pessoas e das profissões e das outras coisas. Se tu virar pra mim e falar assim, cara, eu acredito em energia, show. Eu nunca vou virar pra você e falar assim, porra, isso aí é besteira. Não. Sabe por quê? Porque só você sabe a experiência que você tem e a importância que aquilo traz pra sua vida. Então, assim, o respeito sempre tem que ser o ponto principal. Isso na prática da gestão da administração. E aí, cara, foi quando eu tinha uma conversa com a minha psicóloga, e aí eu tava estressado, cansado, eu não tava mais conseguindo produzir, meu raciocínio não tava legal, eu já não tava mais sendo aquele profissional que eu tive orgulho quando eu recebi a proposta. E aí minha psicóloga virou pra mim e falou assim uma vez, ela falou o seguinte, Norton, eu vou fazer uma alusão aqui, pense que você é um equilibrista, e você tá fazendo malabarismo, e você tem várias bolas na sua mão. De todas as bolas, uma é de borracha e todas as outras são de vidro. Uma bola é a sua família, outra bola são seus amigos, outra bola é a sua saúde, outra bola é o seu caráter, outra bola... Enfim, ela foi falando as coisas e falou assim, e uma bola é o seu trabalho. A de plástico é o trabalho. Borracha. De borracha. Se você deixar uma cair, alguma bola dessa cair, se ela for de vidro, ela vai cair. Quebrar. Ela vai quebrar ou rachar, ela nunca mais vai voltar pra sua mão como ela era. Pois é, aí, enfim, minha psicóloga falou pra mim, né, do malabarismo, das bolas, etc. E aí ela falou assim, só uma, se ela cair, ela vai pular, mas assim, se ela voltar pra sua mão, ela volta inteira. Qual é? O seu trabalho. Então, se você abrir mão
da sua família, você não tem mais sua família do jeito que ela era, dos seus amigos, você não vai ter do jeito que ele era, sua saúde, enfim, seu caráter. Nada Ou disso às vezes- volta. Ou às vezes você não vai dar atenção aos seus amigos, sua família, e seu amigo vai e falece com Exatamente. Pois Nunca vai ser igual, né? Exatamente. E aí foi quando eu parei e falei, cara, eu vou sair. Não dá mais. Eu não tô me encontrando mais como profissional. Eu trabalhei bastante, capitalizei, que era um objetivo meu. E falo pra tu, eu amo administrar. Eu amo de verdade fazer o que eu faço. Se tem um cara que é apaixonado pelo trabalho que executa, sou eu. Eu adoro isso. E eu tava numa fase e falei assim, cara, eu vou desse jeito, eu vou me tornar outra pessoa. Mesmo amando fazendo o que eu faço. Eu falei, cara, eu vou sair. E aí falei com o Walter e falei com o Samuel. Eles entenderam bem. E aí, em um mês, a gente organizou o máximo possível das coisas e eu saí. E falei, vou voltar pra Bahia e vou abrir meu negócio. Porque eu senti que eu já tinha, não no ramo da odontologia, mas eu sentia que eu já tinha maturidade de empreendedor. E aí que vem um ponto muito importante das pessoas que empreendem. As pessoas acham que investir é empreender. Você abrir um ponto, comprar coisa, vender coisa, é empreender. Não é, velho. Você tem que ter. Então, assim, não basta você ter talento. Não basta você ter conhecimento. Não basta você ter vontade. Você tem que ter um pouco de tudo. Então, eu sentia que eu precisava o quê? Porque eu acho que na vida da gente existem barreiras. Você tem que identificar suas barreiras para você quebrar. A minha barreira era a experiência. Então, eu precisava sentir um nível de experiência para que eu pudesse ter a minha maturidade empresarial, minha maturidade profissional. E aí eu senti que eu já tinha isso. Eu falei, cara, eu vou tocar minha vida de outro jeito. Uma parada mais light, vou abrir meu negócio. No dia que tiver punk, é meu. E aí entra a responsabilidade. Quando tava punk, eu falava, não posso abrir mão porque eu tenho que chegar junto e eu tenho que dar o resultado porque os caras querem isso aqui, eu me comprometi, eu vou fazer. Mas se fosse meu, não é que eu ia deixar de lado, mas ia pensar melhor. Falar, não, peraí, eu vou chegar nesse limite, eu vou descansar, segunda-feira eu resolvo, é meu. E seu caso, tipo, bicho, trabalhei muito ontem, dormi 3 da manhã, acordei 7, tô muito cansado, são 2 da tarde, vou pra casa dormir. Exato, exato. E aí é isso, e esse luxo não me dava. Apesar de eu ter essa liberdade deles. Entendeu? Enfim, pedi pra sair do grupo, né? Voltei pra Ilhéus, falei, vou descansar um mês e vou... E aí, nesse descansar, Samuel veio Norton, e aí, enfim, muita conversa, a gente alinhou algumas coisas, me fez a proposta de vir pra Capim Grosso. E foi um tempo importante, porque eu fiquei um mês sem fazer nada, descansando de férias. E aí eu fui me dar conta, eu nunca tive férias. Por que eu nunca tive férias? Porque ou eu tava estudando, ou eu tava trabalhando, ou eu tava fazendo os dois. E eu nunca tive um tempo pra descansar. Falar assim, eu não preciso me preocupar com nada. Eu sempre tive algo pra me preocupar. E eu, na minha trajetória, eu nunca tive, não me deu o luxo disso aí. Falei, eu fiquei um mês sem fazer nada. Tanto que eu não fui nem pra uma casa minha, nada, e apartamento, procurar nada. O que eu fiz? Fiquei na casa do meu pai. Fiz nada, nem cozinhar. Porque quando eu vou lá, eu também fico folgado, né? Já não cozinho, já não vaza. Aí ele me dá liberdade e fiquei um mês sem fazer nada. Falei, Pra não quero. absorver praticamente tudo isso, né? Aproveitei meus amigos, usei esse tempo pra jogar muito RPG. Pra Show. sair, enfim, fiz muita coisa bacana. Sair daquela rotina. Com um mês eu já me sentia bem de novo. Renovado, Muito bem né? renovado. Velho, descansou. E aí foi quando o Samuel me fez a proposta. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu fazia. E Samuel me dá essa segurança de ter mais tranquilidade de desempenhar o que eu sei desempenhar, de fazer o que eu sei fazer. E aí eu topei e vim pra Capim Grosso. E aí eu cheguei no COP. Aí entrou o COP na minha vida. Porque eu cheguei no COP e aí tudo que você vai administrar é um desafio. Sempre. É o novo, Sempre. né? É novo. Mas assim, um balanço geral eu só tenho coisas positivas. Porque eu falei muito de Samuel, mas entra muito de João Neto agora, né? Que é outro sócio do COP. Que é um cara que me recebeu de uma forma esplendorosa. Um cara que me deu toda a liberdade. Porque assim, não é fácil.
você tem a sua empresa que é seu, que você tá ali à frente, aí você vai sair para cuidar das suas coisas pessoais e você vai deixar na mão de outra pessoa. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. E ele me deu todo esse suporte, toda essa confiança, toda essa estrutura e uma relação com o João que é maravilhosa. E o que é diferente, um jeito novo de administrar. Uma visão nova, uma estrutura nova. Que para Capim Grosso é diferente. Vou lhe confessar. Causa um pouco de estranheza na própria equipe, às vezes. Então, assim, é bem complicado. Mas muito positivo, porque a equipe me recebeu maravilhosamente bem. Foi um ponto positivo. E acho que o ponto mais positivo, que é o mais difícil. Quando você vai administrar alguma coisa, é o seu capital humano, que é os seus funcionários. Isso. Você ter funcionários bons é muito difícil. E para aceitar o novo, né? Como tu falou. E, cara, fui muito bem aceito, muito bem recebido. As ideias, o jeito, a estrutura. E eu sou um cara assim, que a essência eu tento manter ao máximo. Para que as pessoas não sintam muito do baque da mudança. Eu não sou um cara incisivo. Eu não sou o cara que eu vou chegar e falar assim, ó, eu quero que faça assim, tem que ser feito assim, você vai fazer desse jeito. Vai bater o martelo e botei. E quem manda sou eu, e quem manda sou eu. Apesar dos donos me darem a liberdade. A liberdade pra fazer isso. Não, eu gosto do brainstorm. Sim. Eu gosto da chuva de ideias. Eu gosto de chamar o funcionário e falar assim, cara, eu preciso chegar nesse resultado aqui. O que é que você indica? Vamos lá. Parabéns pro bravo, viu? Eu Chegar quero... gratuitamente, Não, né? e aí entra muito da trajetória. De é você isso. saber que você estudou pra caramba pra estar ali. De você O saber que lado você já humano, administrou. né? Beleza. É fácil chegar agora, eu com 32 anos de idade. Mas vai, eu lembro quando eu tinha 26 anos de idade que eu ia chegar com um cara de 50 e ele tinha que fazer o que eu queria. Não é fácil, velho. Você não era nem respeitado. É isso. Então, Esse moleque. Quem esse moleque chegou agora, não sabe nada da vida, tem a metade da minha vida e quer mandar em mim. Aí chega a questão da humildade e a oportunidade. Exatamente. E você Tudo. ter a humildade de saber, de eu saber que a minha equipe tá ali há muito mais tempo do que eu. E eles podem enriquecer muito mais do que se eu fosse só trazer o novo, só trazer o de fora. Então a gente acaba tendo uma equação bacana e trazendo resultado. E aí o COP vem com a mesma essência, sempre. Que João Neto tava aí, que deixou muito bem. E Samuel, mas vem com uma cara nova. Sim. De uma melhoria, de novas ideias. E aí não é Norton, é João Neto e Samuel que permitem que isso aconteça. Que permitam que a gente consiga dar esse novo. E aí é uma visão que, como eu disse, causa estranheza. Porque assim, hoje a gente eu faço algumas coisas que era muito diferente. E é muito diferente para muitas pessoas. De eu chegar e conversar com um empresário e falar assim, cara, eu tenho uma ideia para trocar com você. Olha, eu tenho aqui ideias para sentar e fazer o seu negócio melhorar. Eu não tenho nada a ver com o seu negócio, eu não tô te pedindo real. E você chega para mim e eu pegar e eu saber dessa bagagem de consultoria, de gestão, de tudo, eu saber que eu posso te dar uma ideia e você pode melhorar o seu negócio. Você me disse, você é meu parceiro. Isso. E num dia que eu precisar, cara, eu tenho material para trazer de Salvador. Pô, tem um caminhão meu que tá vindo tal dia. Fala a verdade. Bota lá. É isso. Meu custo de frete é quanto? 0. É isso. Minha parceria com você? 100%. Exatamente. E o network? 1000. Então, assim, eu acho que Capim Grosso, como vocês, aí puxando pro negócio de vocês, já é fora da curva, tem muita gente boa, muito empresário bom, muita coisa bacana, e que a gente pode extrair do potencial. Então, assim, eu também sou um cara que eu tô aberto, então, assim, eu espero que a galera que tá assistindo também goste, Tu é doido. que ache bem bacana, e assim, e pensar também fora da caixa, né? Pensar que essa estrutura, ela é diferente. Tudo bem, eu cobro R$1.000 a hora, mentira. Mas assim... Estamos pagando também, a ele com vinho e café. Pois é, mas eu tô aberto, pô, vamos chegar, bate um papo, marca uma reunião, vamos fazer network, vamos trocar experiência, vamos melhorar. Todo mundo cresce. Arregaçar as mangas e... Todo mundo cresce, cara. isso. Entendeu? Pensar diferente. E aí é uma coisa que é cultura. E é muito difícil de mudar, mas a gente consegue melhorar. Melhora. São as né? crenças. Dá trabalho, mas melhora. Dá. E é isso aí. Norton, Um pouquinho. indica aí pra gente aí, tu que é um cara estudioso, Tá. indica aí um livro. Cara, eu não gosto de indicar livro porque eu acho que é muito particular. Sei. Pessoal, né? Tá? É muito pessoal. Porque eu gosto de indicar autor.
Pronto. Então eu vou indicar Thiago Nigro Ô, primo aí. e vou indicar Pedro Superti. Pedro Superti, eu acho prático pra caramba, ele tem uma estrutura que também é fora da caixa. E pouca gente conhece. Se você falar assim, Norton, quem é o cara mesmo que você tem de mentor? Pedro Superti. Ele é o cara, ele trabalha, ele é brabíssimo em marketing e diferenciação. Eu sei que esse cara, velho, esse cara é bicho. Esse cara é bicho. Eu vi ele no podcast dos sócios. Que tava com o cara dando bem. Quem é Pedro Superti? Pô, ele faz marketing de diferenciação. Sim. Só que ele te dá uma visão, uma estrutura global. É aquela coisa assim, ele é o cara que você vai pescar. Ele é o cara que vai te falar como você pega um peixe. Mas ele não vai te ensinar a pegar a vara, botar a isca. Mas ele vai te fazer pensar como fora da caixa. É isso. Aí ele é o cara que vai falar assim, olha, é assim, você precisa ir pegar o peixe, mas ele não vai falar que você tem que jogar a linha dentro da água ou dentro do barco. E aí ele é um cara top. Então, pra eu indicar 100% Pedro Superti, principalmente pros empresários, é o cara que vai dar um insight diferente, mas ele não vai ensinar a fazer. Massa. Gostei. Tu já leu a Revolta de Atlas? Já. Gostou? Muito bacana. Gostou? Cara, assim, eu tenho as minhas críticas políticas, exatamente. Mas é uma boa leitura. Né? É uma boa leitura. Eu gostei bastante. É uma boa leitura. Sim, velho. E... Então, eu creio que o Pedro Superti é uma das tuas influências. Cara, é Peter Drucker e Pedro Superti, eu acho que são as minhas maiores referências. Eu gosto muito do novo. Então, se você falar assim, cara, o que você consome? Tudo. Tem coisa boa em tudo. Pensei que o novo é aquele partido político. Não! Zero política. Zero política. Vamos lá. Apesar de, pro empresário, eu gosto de frisar que ele tem que fazer network e ele tem que ser social. Sim. Não social de fazer ações sociais. Também. Também, importante. Mas social de entender política e ser neutro na política. Exato. Negócio de empresário querendo dar pitaco político não dá certo. Não, mas é que tá. Ser político e ser neutro na política. Por que ser neutro na política? Porque existem barreiras. Só que você tem que ser neutro até essa barreira. Porque se você é neutro, você vira isento. Você não pode ser isento. Você deve ter o seu posicionamento político, pessoal. Seu negócio é seu negócio. É isso. Só que assim, a política, ela sempre vai bater no seu negócio. O social sempre vai bater no seu negócio. A cultura da sua sociedade sempre vai bater no seu negócio. A sazonalidade sempre vai bater no seu negócio. Você tem que falar assim, olha, aqui cabe tudo até esse ponto. É isso. Então você tem que saber impor limites dentro do seu negócio para protegê-lo e fazer com que ele cresça saudável, de uma forma neutra, mas sem ser isenta. Então você chega, apesar do seu posicionamento político, tem um caso de racismo na sua empresa, você vai fazer o quê? Você vai ser isento porque você acredita que aquilo é errado? Exato. Não pode. Você tem que impor uma barreira e falar assim, ó, beleza, mas lá fora. Aqui dentro, não. É isso. Eu vi no Instagram, tinha uma foto postando, xingando o presidente. E tinha um cara, com o perfil do Instagram dele era Óticas alguma coisa. Por que você vai falar do presidente? Você gente, que nada a ver, tá ligado? Exato. E aí Tipo entra de pro ponto principal de qualquer empresa, que é, você não pode misturar a sua vida pessoal com a sua vida empresarial. E é a parte mais difícil. Vou te falar, para dar uma consultoria é mais difícil, para sentar e conversar é mais difícil. É muito difícil. Vocês falaram em política, também acreditam em questão de religião, né? Mesma coisa, que influencia tanto ou mais dentro do seu negócio. Que você não pode mexer com a crença das pessoas. É igual Acho que política, cara, você não sabe quem tá mesmo se por você trás tiver uma empresa de artigos religiosos, para um nicho religioso, você não pode ser. Você pode ser como pessoa, mas sua empresa não pode ser. Tem que ser artigos, tem que ser qualquer religião. Você é empresário. Religiosos, Você é neutro, você é empresário. Então isso. você não pode... Cara, eu tenho fé pra caramba. Cara, tá até engraçado. Ontem eu tava me sentindo um pouco mal, assim. Tem dia que você não acorda muito bem e tal. Samuel me mandou um vídeo bem legal e, pô, mudou meu dia. Fé, religião, enfim, pô, mudou meu dia, me deixou... Precisava daquela palavra. Norton, não gerente da COP.
É. O gerente da Copa tava fazendo o quê? Trabalhando. Tava ali separando todas as coisas. O que é difícil pra cacete. Muito, muito difícil. E é o ponto, cara, aí eu te falo, sempre fui assim? Não. Uhum. Pô, eu estudei pra caramba pra chegar onde eu cheguei e pra ter o pensamento e a maturidade profissional que eu tenho hoje. E é muito uma difícil ainda. Uhum. Imagina a bagagem, experiência, etc. E é difícil, quanto mais. Então, assim, é um processo mesmo. De acertos e erros. Mas, assim, é sempre buscar evoluir. É sempre você perceber onde está a sua barreira. Você tem que saber quais são suas barreiras. E onde você tem que trabalhar para melhorar. E aí, como é que você sabe que você melhora, evolui? Quando você identifica a sua barreira e se você melhora aquele ponto e quebra aquela barreira, vem outras barreiras e você vai. E você vai se tornando um ser humano melhor e o principal, um empresário melhor, uma estrutura melhor, enfim. E aí só você muda você mesmo. Muito bom. E você descobre isso como? No campo de batalha. Com certeza. Metendo as caras. Cara, muito show, velho. Papo muito bom. Bacana. Aprendi muita coisa aqui com você. Legal, Que eu legal. vou Muito top demais. absorver mais ainda quando for editar, né? Bacana. Show, velho. E ele, eu gosto de ler também o livro deles ali, ó. Pô, bacana. Do meu milhão, Lá, né? Thiago Negro. É, primo Tem o dele. Joel Meu J milhão, ali já também. li, muito bom. É isso, velho. Deixa eu Então ver. acho que chegamos no final. Não sei que tu queira falar de Não, alguma coisa tá, aí, está mas- só agradecer a Capim Grosso, ao COP, a vocês. Sem essa estrutura eu não estaria aqui e acho muito importante o trabalho que vocês estão executando, porque assim, fora da caixa, pensa diferente, traz uma visão que as pessoas não têm. Pô, sou tatuado, eu gosto de rock, é uma parada aqui, Tem um fora. negócio aqui de magia negra. Pois é, magia negra não, mentira, não é. Não, gente. É mentira. Tem as minhas coisas, mas lá dentro as pessoas vão entrar, vai me ver de blazer, vai me ver social e é outra coisa. E às vezes você não tem noção de quem é aquela pessoa que tá por trás daquela roupa. Quem é que tá atrás Quem da é casca atrás- grossa que E qual é a trajetória que essa pessoa carregou e trouxe pra chegar até ali, né? fica? Muito massa. E muito pra show, você velho. conhecer mais Norton, tudo aí no Instagram também dele, Instagram dele, tudo aí. Arroba Tá aí. Norton Zander, pode seguir lá. Vai ter nada demais, só minha vida pessoal, mas pode mandar mensagem que a gente bate um papo. Inclusive, tem outras coisas que eu não faço. Não tenho Instagram profissional. Eu não, não é o meu foco me promover. E meu foco é executar e isso aqui. O quê? Trocar ideia, trocar experiência. Porque você vai me conhecer e as pessoas que importam vão me conhecer através de você e o network vai formar. Então, assim, só vai ter minha vida pessoal, não vai ter vida profissional, mas pode mandar mensagem, né? Só não nudes E que ele é a gente- comprometido. Não, mas muito show, velho. Muito show. Valeu, Muito bom, velho. valeu. A gente agradece, tu é doido, Que isso, top é demais, doido. papo da hora. E é isso, galera. Chegamos ao fim. Isso. Valeu. Muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui, viu? Esse episódio foi longo, mas foi muito bom, velho. Show. Muito conteúdo tu é doido, rico, pô, velho. Muito esquece. conteúdo rico. Não falei demais. Falou foi não, você falou o suficiente. Bacana, não tem isso. bacana. Fala demais é quem fala e a gente não presta atenção. Verdade. Você falou coisa que deu aula aqui. Vitinho que dormiu Deu um aula. pouquinho, né? Mas Ali- não pra cara do menino, pô. Então, gente, é isso. Muito Valeu, obrigado. valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.